Fala Santa Catarina, um bom dia para vocês, sexta-feira, hoje dia 23 de janeiro de 2026 e onde nós estamos mais uma vez, na nossa Arena Farofa Balneário Camboriú 2026 do SCC-SBT. Gente, nesse ano isso aqui tá bom demais. Vocês lembram que sexta-feira passada nós já estávamos por aqui. Eu, Dona Maricotinha, Laércio Botega, toda a equipe do SCC. E nessa semana voltamos pra cá porque vai ser uma tarde nossa especial. Mas ainda tem muita coisa que vai rolar aqui ao longo do SCC meio-dia de hoje. Já vou falar que na previsão do tempo hoje, tempo perfeito. Nereu, mostra esse céu. Mostra esse céu pra quem tá em casa. Todo o nosso litoral hoje está com sol, poucas nuvens e as temperaturas muito agradáveis, em torno aí de 24, 25 graus. Então tem sol e não tem todo aquele calorão que nós tínhamos na semana passada. Tá uma delícia isso daqui. Para quem não sabe, nossa Arena Farofa fica agora até o próximo domingo, dia 25, e tá cheio de atividades para vocês gratuitamente aproveitarem. Tem aqui o nosso palco que todos os dias tem aula de dança, 2 momentos de aula de dança. Tem também recreação para as crianças aproveitarem. Agora lá do outro lado, Nereu, a gente já pode mostrar que tem 2 quadras de beach tênis, então é só chegar e participar e brincar. Tem as raquetes por aqui, é só chegar. Ali no meio vocês estão vendo que tem um espaço de futebol de sabão. Meus amigos, já vou contar para vocês que hoje, Laércio Botega, o nosso cinegrafista Christopher e a apresentadora Angélica Varaschini e também a Ingrid, a nossa produtora aqui da Tarde Nossa, vão brincar ao vivo. Vai ter disputa narrada pelo Zanotto. Apresentador do SCC Meio Dia vai narrar, Dona Maricotinha vai comentar. Não, vocês não podem perder, gente. Vai ser daqui a pouco no SCC Esporte Futebol de Sabão. Desse lado de cá tem a tirolesa. Tirolesa que nós mostramos ontem, uma reportagem, a criançada aproveitando. E já tá tudo liberado, que sempre começa meio-dia. Meio-dia abre a nossa Arena Farofa e vai até finzinho do dia com muitas atividades. Agora, se vocês prestarem atenção, aqui do outro lado, Nereu, a gente pode mostrar que tem as cadeiras que o pessoal vai montando. Então você vem aqui na praia e fala assim, poxa, esqueci de trazer a cadeira, esqueci do guarda-sol. Não tem problema. Na nossa Arena Farofa vocês encontram cadeiras, guarda-sóis para aproveitar. E eu já vou sentar, bater um papo aqui, ó, com a Malu, que é uma telespectadora do SCC-SBT. Diz que já veio nos outros anos também, na nossa participação por aqui. Malu, conta pra gente o que você achou dessa nossa estrutura desse ano. Um bom dia para você. Bom dia todo, né, espectador do SCC-SBT. Olha, a Arena Farofa é um presente, gente. Olha, vocês têm que comparecer, têm que vir. Olha, tá aí a piscina, né, gente, aí, que é o futebol d'água, a tirolesa. Tudo! Você já aproveitou tudo um pouco aqui, Malu? Eu aproveitei, gente, a dança. A dança? Já dançou muito? Nossa, gente, amo dançar, né? Como atleta, a gente tem várias, né? Aí, aptidões. Exatamente, a Malu, ela é para-atleta, né? Ela estava me contando aqui que ela é de arremesso, de várias outras modalidades. Risco, peso. Tivemos agora, né, no torneio de Parajaço, agora 2025, fui medalha bronze, mas vamos correr atrás do ouro. Entrevistada por Angélica Varaschini aqui, viu? Do SCC Esporte. Mas olha só, ela tá aqui para convidar vocês aí de casa junto comigo, porque olha, tá uma delícia, tá só começando, a Tarde Nossa vai ser ao vivo daqui, então promete essa sexta-feira na nossa Arena Farofa. Com esse sol, sextou. Sextou. Vem com a gente, olha, muito lindo. Muito lindo, como disse a Malu, e a gente convida todo mundo aí, Zanotto, voltamos ao estúdio do SCC Meio-Dia para dar um bom dia para você, porque eu sei que além da nossa Arena Farofa tem muitas outras notícias do nosso estado, né? Bom dia! É isso, Maria Esther, bom dia a todos que estão acompanhando o nosso SCC Meio-Dia. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com a Arena Farofa em Balneário Camboriú. Hoje vamos ter o nosso futebol de sabão também, né, Maria Esther? Com o nosso Laércio, com a nossa Angélica Varaschini, que vai estar ao vivo com o SCC Esportes, direto do Arena Farofa em Balneário Camboriú. E tem novidade boa chegando na programação do SCC. E você vai ver nessa edição de sexta-feira. Estamos chegando ao 5º ano daquele caso que aconteceu aqui em Florianópolis, quando a estação de tratamento da Casan, localizada na Lagoa da Conceição, rompeu, atingindo quase 80 famílias. Nós estamos acompanhando, daqui a pouco o Cleiton Ramos vem ao vivo, como você vê na imagem de arquivo, porque o Cleiton esteve no local quando aconteceu aquele
caso ainda em 2021 e vai atualizar as informações nesse tempo, 5 anos depois, como está a questão envolvendo o tratamento de esgoto na Lagoa da Conceição e também as indenizações que foram pagas às famílias atingidas. E você vai ver também nessa edição que o governador sancionou o fim das cotas raciais em universidades estaduais de Santa Catarina. E também a novidade que a gente apresenta hoje à nossa audiência do SSSBT, que já está aqui comigo no nosso estúdio, o Piara Boschi, que traz o grande destaque da política desses últimos dias. Muito bom dia e muito bem-vindo, Piara. Bom dia, Zanotto. Que bom estar aqui com vocês. E o destaque hoje não poderia ser outro, né? O grande fato da política em Santa Catarina até o momento. O governador Jorginho Melo já escolheu seu vice. E ele é de Joinville, o prefeito de Joinville, Adriano Silva, do Novo. Eu vou falar sobre como isso afeta o cenário político do estado, como os outros partidos receberam e como é que vai ficar, como é que se encaminha a eleição com esse novo fato. É a grande mudança do 2026, 2025 acabou parecendo que estava tudo sendo encaminhado já, e agora essa alteração aí no cenário político, né? É um fato novo que com vários desdobramentos. E o Piara vai comentar tudo isso nessa edição e você vai ver também acidente grave envolvendo um motociclista em Joinville, região norte do estado. Vejam só onde foi parar a motocicleta, embaixo desse caminhão. As informações do esporte, a previsão do tempo, o que acontece em Santa Catarina, você fica sabendo aqui com o nosso SCC Meio Dia, nessa edição de sexta-feira, dia 23 do mês de janeiro. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos com a imagem ao vivo mostrar como está o nosso estado numa sexta-feira que amanheceu com temperaturas bem agradáveis aqui na região da Grande Florianópolis, 14, 15 graus no amanhecer. Na região serrana, quinta vez que tivemos a questão da geada, Mais uma vez geada em pleno mês de janeiro aqui no nosso estado, e Florianópolis hoje com predomínio de sol. Da capital a gente vai com a imagem ao vivo agora da região sul, em Bituba, também o predomínio de sol, com algumas nuvens para quem está mais próximo à região do litoral, faixa leste do estado catarinense. Vamos até o litoral norte, dar uma olhadinha na região de Itajaí, lá céu azul, É céu azul em Itajaí, agora 11 horas e 7 minutos. Daqui a pouquinho as participações ao vivo também da nossa reportagem lá de Itajaí, de Blumenau, de Chapecó. Mas eu começo com a região norte, porque o Renato traz informações pra gente desse destaque que você viu agora há pouco, dessa imagem, da motocicleta que foi parar embaixo de um caminhão, para saber do Renato os detalhes desse acidente envolvendo então um motociclista, se ele pode já atualizar para a gente, porque pelo estado que nós vimos ali a moto embaixo, dificilmente consegue escapar, numa situação tão grave como essa. E a gente está mostrando agora o acidente do ciclomotor lá, Esse aqui é outro caso, É o do ciclomotor, onde uma senhora estava passando na faixa de pedestre quando foi atropelada. Então o Renato vai atualizar essas duas ocorrências para a gente. Deixa eu ver se ele já está pronto, posicionado, porque aí ele traz mais detalhes, de acidente grave envolvendo o condutor de uma motocicleta, e o outro caso é desse ciclomotor, quando uma mulher foi atropelada, o patinete, Ô meu caro Renato Santos, muito bom dia. A informação ao vivo dessas ocorrências, então, chegam agora com a sua participação. Bom dia para você, Zanotto, e a todos os nossos telespectadores ligados aqui no SCC SBT. Pois é, mais um acidente grave registrado na cidade de Joinville. Eu acho que você se recorda, Zanotto, que semana passada nós trouxemos aqui dados das avenidas com maior número de acidentes aqui na nossa cidade. E novamente a Avenida Santos Dumont, uma das mais movimentadas de Joinville, faz uma vítima no trânsito. Um motociclista que estava a caminho do trabalho por volta das 7 horas da manhã, ele acabou perdendo o controle dessa moto, não conseguiu parar e foi parar debaixo desse caminhão. O homem perdeu a vida ali mesmo. Os bombeiros voluntários foram chamados para o local, mas lamentavelmente constataram o óbito desse rapaz. Até agora, a polícia ainda não identificou o nome da vítima e também quais foram as circunstâncias desse acidente.
Com ele, foram 3 registrados somente na manhã de hoje aqui na nossa cidade. Outros 2 acidentes na área central também foram registrados pelos bombeiros voluntários. Os outros 2, as vítimas ficaram gravemente feridas. Mas esse rapaz que perdeu a vida lá na Avenida Santos Dumont, ele não teve a mesma sorte e acabou perdendo a vida nesse trágico acidente de trânsito, viu, Zanotto? Viu o caso ainda do patinete ali, né? De uma senhora, não sei se ela estava ali atravessando na faixa, na ciclovia, como foi. A gente vai trazer a imagem aqui, ô Renato, e você traz os detalhes, né? Porque eu estou vendo ali 3 pessoas atravessando aqui fora da faixa e observando um pouco mais à frente o local onde nós tivemos esse atropelamento, né? Eu acho que ela não percebe, né, a aproximação do rapaz que estava no patinete e nem ele viu a tempo ela fazendo a travessia, porque ali não tem uma faixa também, né, Renato? Exatamente isso, Zanotto. Esse acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, lá na rua João Colim, também no centro de Joinville. Uma senhora de 67 anos que tentava atravessar essa avenida importante aqui de Joinville. Só que ela não olhou para um dos lados porque ela estava preocupada com o grande fluxo de veículos que transitava ali na João Colim e acabou sendo atropelada por esse patinete. O rapaz que estava pilotando o veículo era um jovem e que acabou apenas levantando a senhora, mas que logo depois seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Para o Ministério Público de Santa Catarina, o filho dessa idosa disse que ela pediu socorro para o rapaz que estava pilotando a patinete, mas o rapaz não socorreu essa senhora, que teve fraturas graves no braço e teve que parar no hospital. Diante disso, o Ministério Público tomou conhecimento do caso, acionou a Prefeitura de Joinville, pediu uma reunião urgente tanto com o Executivo Municipal, como também com as autoridades ligadas à Secretaria de Trânsito. O Ministério Público que abriu uma notícia-fato para apurar se houve irregularidades e se a empresa está cumprindo com as determinações que são, na verdade, determinações do município relacionadas à segurança, como a empresa vem operando e se está também seguindo as normas que dizem respeito a experimentos assim que chega aqui na cidade. Nós conversamos com o promotor Zanotto, responsável por esse caso, e ele conversou com exclusividade aqui com o SCC-SBT e disse que está apurando esse caso. Vamos acompanhar. Um procedimento destinado a apurar as condições de segurança do serviço de compartilhamento de patinetes elétricos na cidade. Como primeira medida, foi designada uma reunião urgente com o município de Joinville e o Departamento de Trânsito do município, uma vez que esse serviço ainda está sendo explorado de forma precária e experimental na cidade. O objetivo da reunião é verificar o cumprimento das normas de segurança e medidas que devam ser adotadas para garantir a segurança não só daqueles que contratam o serviço, mas também dos demais usuários das vias públicas na cidade. Essa senhora que foi atropelada pelo patinete foi identificada como Miriam da Conceição. Nós procuramos ainda no dia de ontem a Prefeitura de Joinville, que por meio de nota, disse que a empresa responsável por esses patinetes elétricos tem autorização para a implantação e operação experimental aqui no município. Disse também que o Departamento de Trânsito da cidade tem orientado a empresa a respeito da disposição dos equipamentos conforme as normas que são previstas em lei municipal. Uma situação grave, mais um acidente registrado envolvendo patinetes elétricos aqui no norte do estado. O ano passado, nós mostramos no nosso jornalismo situações parecidas na cidade de Jaraguá do Sul e também em Balneário Camboriú. Zanotto. Renato, obrigado pelas suas informações. Ali o que acontece, né? Até pedir para a nossa produção colocar novamente a imagem, é a falta de atenção dos dois, né? Porque essa senhora, ela vai fazer a travessia da rua no local onde não há uma faixa de pedestre e é sentido único. Então ela olha somente para um lado, por quê? Porque os carros estão somente passando aqui, né? Descendo, enquanto o condutor do patinete vem no sentido oposto. Então é isso que ela não se atentou, né? Ela olhou, não vem carro nenhum, vou atravessar. O problema é que vinha um patinete, né?
no sentido oposto aos veículos e acaba atingindo essa senhora. E o rapaz que estava no patinete também não percebeu a tempo esse deslocamento dela, né? A saída onde ela estava na calçada para fazer a travessia. Agora, vocês viram que além dela atravessando nesse ponto onde não há faixa de pedestre, outras 3 pessoas aqui embaixo também fizeram essa travessia fora do local. E a impressão que eu tive é que eles fizeram a mesma situação que ela, né? Olharam só para um lado, né? Só para o lado dos carros, não olharam para o outro lado. Então é um alerta que a gente traz nessa nova realidade das cidades, né, das vias urbanas, cada vez mais esses veículos, né, os patinetes, ciclomotores circulando, e também não há faixa exclusiva para ele, né? Ele estava passando ali, dividindo o espaço na faixa de rolamento junto com os carros. Olha essa imagem que vem do Grande Oeste, um fato inusitado, né? Mas lá na região Oeste, a gente já trouxe outros casos também, né? De pessoas que fazem o transporte de casas dessa maneira que você está vendo. Aí imagina você com o seu carro passando por uma rodovia estadual, de repente dá uma olhada lá na frente, o quê? É uma casa, mas tem uma questão importante nesse transporte, quero ver o que o Basso vai trazer informações para a gente, no que diz respeito à dimensão, né? É da carga transportada, independente se a carga é uma casa, se é uma bobina, que a gente tem muitos, né? Os transportes que acontecem também aqui, principalmente na região, Bastos, do litoral norte, ali dos portos de Itajaí, de Navegantes, tem aquelas grandes peças, né, que saem, por exemplo, de Blumenau, de Araguá e vão pela 470, pelo 101, e isso tudo precisa comunicar, seja a rodovia estadual a militar ou federal a rodoviária também, e dar essa informação precisa. Quando que eu vou fazer esse transporte e qual é a dimensão dessa carga? Porque a casa acaba ocupando também as 2 pistas. Ô, meu caro Felipe Bastos, uma ótima sexta-feira. A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SC Meio-Dia. Sextou, Zanotto, e com esse flagrante, viu? Mais um aqui da região oeste do estado. A gente costuma mostrar quando acontecem essas situações de transporte de casa de madeira feito por caminhões. Já mostramos, inclusive, aqui no SC Meio-Dia, transportes que estavam sendo feitos dentro da cidade de Chapecó, mas esse foi flagrado na SC 283, no trecho entre Chapecó e o município de Arvoredo, viu? Flagrante que foi feito por motoristas que passavam pelo local e registraram o exato momento em que esta casa estava sendo transportada, viu? É claro que essa situação chamou a atenção principalmente dos motoristas que passavam pelo local. Foram os motoristas que registraram esse flagrante e exigiu o cuidado redobrado logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, viu? E alguns dos trechos, viu, Zanotto, o caminhão levava à residência, ocupava praticamente toda a pista, o que obrigou os motoristas a reduzir a velocidade e, claro, a redobrar a atenção. Para garantir mais segurança, um veículo batedor seguia à frente do caminhão, alertando quem trafegava pela rodovia sobre a carga especial, o que está correto neste caso, né? É necessário ter esse veículo rebatedor, né? Esse veículo batedor, na verdade, para poder orientar e também informar também os outros motoristas sobre essa situação. Apesar do transtorno momentâneo, Zanotto, o transporte ocorreu de forma controlada e sem registros de acidentes. Mas a gente lembra sempre que é bastante comum esse transporte de casas de madeira aqui na região oeste, e neste caso estava tudo regularizado com o veículo batedor, dando todo aquele suporte e também alertando os outros motoristas. Zanotto, eu devolvo para você no estúdio e eu volto daqui a pouco com mais informações aqui da região oeste. Te aguardamos. Muito obrigado, Felipe Bastos, pelas suas informações. Seguimos agora com a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na região norte. Atenção, você que está passando pela 101, já passou nos últimos dias, porque desde agora do dia 12 de janeiro entrou em operação um trabalho de fiscalização com os drones do alto, monitorando tudo o que acontece no trecho da 101 ali na região de Itajaí, Balneário e Itapema. A Cris Pinheiro tem acompanhado esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal e traz mais informações para a gente. Cris. Bom dia, Zanotto. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Nós estamos nesse momento no quilômetro 119,6 em Itajaí, onde hoje acontece uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, mas de uma forma diferente, por meio de drones, que é uma novidade aqui na nossa região. Já começou há algum tempo e deve seguir até o dia 8 de fevereiro,
com possibilidade de ser ampliada aí essa fiscalização. Olha, enquanto nós estávamos aqui, Zanotto, em menos de 1 hora, o agente conseguiu flagrar pelo drone cerca de 58 ultrapassagens aqui na rodovia sentido norte-sul. A gente vai conversar com o Catunda, que está aqui hoje fazendo esse serviço. Bom dia, obrigado por participar no nosso SCC Meio-Dia. Catunda, muitas ultrapassagens, muita gente também aí fazendo infrações. Eu vi, inclusive, motos, né? Essa nossa região é bastante perigosa, por isso que vocês estão com essa fiscalização aqui? Isso, foi um pedido de Brasília a gente iniciar esse tipo de comando e os chefes regionais passaram os maiores problemas que tem na região. Entre eles é ultrapassagem pelo acostamento, caminhão na faixa da esquerda e moto transitando no corredor. Então, o foco da gente com o vídeo monitoramento está sendo esses 3 tipos de infrações principalmente. Mas a gente também está pegando cinto de segurança e uso de celular ao volante. Agora, teve um dia aí que você, em 2 horas, teve um número recorde aí, né, de autuações. Isso, uma equipe em 2 horas conseguiu fazer mais de 200 autuações só aqui na região de Itajaí. Lembrando que vocês ficam por aqui até o dia 8, há possibilidade de prorrogar, mas não é só aqui na nossa região, né? Os motoristas, não só em Itajaí, na nossa região também. Isso. O uso agora dessa operação está pegando Itajaí, Itapema e Balneário. E essa operação acontece aqui em Florianópolis também, em outras regiões do estado? Essa por vídeo monitoramento com uso de drone, a região de São José, a delegacia de São José, é a única que tem plena condição de executar. Então, a gente está utilizando aqui os policiais da primeira delegacia, por ser também um local de uma quantidade muito grande de sinistros de trânsito, de acidentes. Então, foi um pedido de ajuda da chefia regional que a gente mandasse um efetivo nosso da primeira delegacia para a região para poder fazer esse tipo de trabalho que a gente já executa lá desde 2024. Agora, só para a gente encerrar, Catunda, é importante reforçar para o motorista que não é só para tirar o dinheiro dele, né, do bolso, é para educar, né? A gente precisa de mais educação no trânsito, porque o número, a quantidade de veículos está crescendo, as nossas rodovias não estão mais suportando, então o motorista tem que se conscientizar. Isso, o intuito da gente é diminuir o número de sinistros de trânsito. E a gente percebe que esse sinistro sempre ocorre através de uma infração. Seja de uma ultrapassagem pelo acostamento, seja moto que não guarda distância, andando muito rápido no corredor, a lentidão causada pelo caminhão na faixa da esquerda, tudo isso faz com que o uso do celular também, a distração do uso do celular, tudo isso faz com que o número de acidentes aumente. Então, o intuito da gente aqui é inibir essas infrações para, sim, diminuir o número de acidentes de sinistro de trânsito na região. Ok, obrigado pela sua participação. Ótimo trabalho para vocês. Lembrando, como eu falei no início, a operação segue até o dia 8 de fevereiro. Há possibilidade de prorrogação e não é só aqui em Itajaí não, viu, Zanotto? E também não é só desse lado, viu, gente? Norte e Sul pode acontecer do outro lado, Sul-Norte, desde Itapema até Itajaí. Volto com você ao estúdio, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui de Itajaí. Combinado, então. Obrigado, Cris Pinheiro. Fico alerta aos motoristas, né, da fiscalização que continua acontecendo, então, nas rodovias federais, com uso de drone, assim como acontece também nas SCs pela Polícia Militar Rodoviária aqui de Santa Catarina. Olha, tem novidade na educação aqui em Florianópolis. Uma escola de educação básica em tempo integral será inaugurada pela Prefeitura agora, no segundo semestre. E a Sofia Gonzalez traz mais informações para a gente de onde vai ser, né? Que escola é essa? Ô, Sofia, muito bom dia, querida. A informação ao vivo é contigo, Gonzalez. Oi, Zanotto, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Olha, trago novidades melhores ainda do que as anunciadas, porque a expectativa é que a escola seja inaugurada em fevereiro, no mês que vem. Então, já é a possibilidade aí de que crianças comecem, né, essa parte da educação básica já nesta escola, que fica na rua Padre Roma, número 404, perto aqui da Rio Branco, uma região muito movimentada, né, uma região aqui do centro de Florianópolis, então acessível para várias pessoas, quem mora, quem
trabalha aqui perto, e ela vai funcionar numa estrutura que já existe, né? Aqui funcionava uma escola particular antes, então é um prédio histórico, né? A gente percebe que é um prédio antigo, piso de madeira, piso também com azulejos, né? Muito característicos também, as portas, tudo a gente percebe, é uma estrutura muito bonita, mas ela já está em grande parte adaptada, né? Porque, como eu disse aqui, funcionava antes uma escola, agora algumas adequações estão sendo feitas, e quem está aqui com a gente para comentar um pouquinho sobre elas e explicar melhor é o secretário adjunto de Educação aqui de Florianópolis, Eduardo Gutierrez. Vou te perguntar então, Eduardo, primeiro, como é que está o andamento das obras, né? O que está sendo feito aqui? Temos aí cerca de um mês para a inauguração. Bom dia. Estamos muito animados com essa entrega, é uma entrega importante para a comunidade do centro da cidade. A rede municipal de ensino não dispunha de uma escola municipal no centro da cidade, esse é um desejo antigo do prefeito Topazio, e a gente agora no mês de fevereiro vai conseguir entregar essa linda obra. Quando a gente conheceu esse espaço, a gente tinha certeza que aqui seria uma escola municipal de muita qualidade, integral, de anos iniciais. E a obra está a todo vapor, né? A gente já fez toda a parte de internet, rede de a lógica de eletricidade, telhado, e agora, hoje, inicialmente, a gente começa a pintura geral da unidade educativa. A gente até previa que a inauguração ela se desse até o início do ano letivo, mas eu acho que a gente vai ter um pequeno atraso, porque alguns pontos foram necessários adequações maiores, por exemplo, a cozinha, né? Antes a estrutura da cozinha ela não era adequada para um atendimento da rede municipal de ensino, então a gente está fazendo uma obra maior ali, mas a unidade está praticamente pronta. Ela, na verdade, já funcionava aqui uma escola até recentemente, que agora a gente vai fazer ela deixar a nossa cara, né? Em breve a gente está entregando para a comunidade, processo de matrícula, enfim. Bom, e a gente estava mostrando aqui um pouquinho, né, que tem uma quadra que está praticamente pronta aqui, né? E logo ali do lado da quadra é a cozinha onde o secretário mencionou também que está sendo feita a reforma para atender, porque aqui vai ser oferecido merenda, né? Vai ser oferecido, inclusive, secretário, uma educação em tempo integral. Então, as crianças vão ter outras atividades, né? Vão estudar, mas vão também ter lazer, alimentação aqui. Conta um pouquinho pra gente. Tempo integral, eu acho que é a grande marca desse governo do prefeito Topazio, dando em números, inclusive. Nós, em 2024, nós tínhamos 5% das crianças dos anos iniciais em tempo integral. Ano passado foram 25%. E agora, a partir desse ano, 41% das matrículas dos anos iniciais serão em tempo integral. Então, essa é uma prioridade nossa, entendendo que o tempo integral é mais tempo do estudante na escola, mais tempo de aprendizagem, mais tempo de contato com outras atividades, sejam culturais, esportivas. Então, a gente está muito empolgado com esse programa, o Tempo Integral, e essa é uma escola que vai se tornar referência, né? Não só essa, a gente vai inaugurar já agora, para o início do ano letivo, a escola do Red Park também. As matrículas começam semana que vem. Então, essa vai ser a grande marca, essa é a nossa prioridade, Tempo Integral, e ampliar nos próximos anos quando der. Vamos conversando um pouquinho, mostrando para o pessoal de casa aqui também, que aqui nesse espaço estão as salas, né? Algumas estão passando aí por reparos. Essa aqui, por exemplo, ó, a gente percebe que o chão já está sendo protegido para que comece a pintura, né? Um chão muito bonito de madeira. Então, enfim, aqui o espaço já está preparado para isso. E tem outras salas aqui onde o pessoal está trabalhando. A gente vai chegar até ali também. E a gente estava conversando, né, secretário, que está sendo feito aí um estudo de vocês para ver quem vai poder usufruir dessas vagas aqui no centro, né? Claro que vai ser bem variado, mas vocês estão estudando a possibilidade também de trazer essas vagas para quem mais precisa nessa região. Numa escola pública, a gente não pode definir quem se matricula, é uma escola para todos. Mas claro que quando a gente pensa num projeto desse, a gente quer atender prioritariamente a comunidade mais vulnerável. Então a gente sabe que no centro a gente tem um anseio muito grande da comunidade do Maciço do Morro da Cruz, que vem pleiteando por mais vagas no ensino fundamental nos anos iniciais, e a gente está estudando como que a gente consegue atender primeiro essa comunidade e depois as vagas disponíveis ficar para toda a comunidade. Mas sem dúvidas a comunidade do Maciço clama por essa escola. Hoje eles são atendidos, regra geral, somente pelo Instituto Estadual de Educação. Então essa vai ser mais uma opção para aquelas famílias poderem matricular seus filhos para o início do ano letivo. Bom, então vão ser cerca aí, né, de 300 vagas do 1º ao 5º ano, de forma integral aqui nessa escola. A partir de fevereiro, o calendário ainda a ser divulgado, de acordo com a finalização aqui dos trabalhos. Mas o senhor comentou também em relação a essa escola do Rio Vermelho, que na semana que vem já vai estar com as matrículas abertas, né? Só reforçando, então, o serviço para quem é da região lá do norte da ilha, como é que vai funcionar, né? A quem se destinam, quantas vagas são, enfim, esse serviço aí para quem está precisando matricular o filho na escola nessa época. Nós divulgamos, então, começamos a divulgar ontem à noite. Semana que vem iniciam as matrículas da escola do Red Park. O nome da escola é Gentil da Conceição. Começa a semana que vem para moradores do Rio Vermelho que estudam na nossa rede. É um processo de transferência. Então, acontece de terça a sexta.
as famílias têm que entender melhor ali no site, porque é um processo que ele acontece online, com a entrega da documentação presencial, para a gente confirmar que é um estudante da nossa rede e para a gente confirmar que é morador do Rio Vermelho. Na outra semana, a gente abre, então, o processo para o público geral, também de terça a sexta da outra semana, a primeira semana de fevereiro, e a nossa expectativa é que a gente, no dia 11 de fevereiro, primeiro dia de aula, a gente consiga inaugurar essa unidade e a gente comece o ano letivo com uma grande entrega para a comunidade do Rio Vermelho. Bom, e todos esses detalhes, para quem precisar ver questão de documentação, tudo já está disponível no site da Prefeitura para já ir adiantando aí? Isso, a portaria já saiu no Diário Oficial. Nas redes sociais da Prefeitura a gente já está divulgando e criando uma aba específica no site da Prefeitura também para as famílias pegarem as informações. Então, podem acompanhar nas redes sociais, no site da Prefeitura, tudo isso já está amplamente divulgado. E a gente pede que também a imprensa nos ajude a socializar isso para a comunidade, porque a gente tem certeza que semana que vem vai ser uma grande procura para essa unidade. Bom, secretário, bom trabalho para o senhor. Então é isso, ó, a gente tem agora dia 11 de fevereiro inauguração lá no norte da ilha, matrículas abertas a partir da semana que vem para o pessoal de lá já ficar atento. E aqui no centro também será em fevereiro, a gente segue acompanhando aqui os trabalhos para divulgar tudo certinho quando será a data aí para quem quiser tentar conseguir uma vaga aqui no centro da cidade do 1º ao 5º ano. Zanotto, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Sofia. Obrigado ao secretário pelas informações. Vamos agora para a Serra. Falar de um caso que o Ministério Público de Santa Catarina denunciou o vice-prefeito de Lages, o Jair Júnior, que agora se tornou réu por dano ao patrimônio público. Lembram? Aquela investigação que aponta que ele teria furado o pneu de um veículo oficial usado pela prefeita de Lages, a Carmen Zanotto, e o carro estava no estacionamento da prefeitura. A gente vai ao vivo com a Shaina trazer atualizações desse caso, então, e agora com essa decisão do Ministério Público. Shaina Marcon, uma ótima sexta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, Marcon. Oi, Zanotto, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Pois é, o Ministério Público de Santa Catarina formalizou a denúncia contra o vice-prefeito Jair Júnior por dano ao patrimônio público. E aí ele passa a responder como réu pelo crime de dano ao patrimônio público. O caso aconteceu no dia 20 de abril do ano passado, de 2025, aqui no estacionamento da Prefeitura de Lages. Segundo a investigação da Polícia Civil, um prego foi cravado no pneu de um veículo oficial utilizado pela prefeita Carmen Zanotto. A denúncia apresentada pelo Ministério Público tem como base o inquérito, então, da Polícia Civil, que reuniu provas técnicas e testemunhais. De acordo com o promotor responsável, a conduta teria sido dolosa, ou seja, intencional. Imagens do circuito interno de segurança do estacionamento mostram que por volta da 1h20 da tarde, o vice-prefeito foi a única pessoa a se aproximar do veículo no horário em que o dano ocorreu. Além disso, a perícia técnica confirmou que a perfuração no pneu foi causada por um objeto pontiagudo cravado de forma deliberada. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público em julho de 2025. E agora, então, em 2026, com o recebimento da denúncia pela Justiça. Jair Júnior passa a responder formalmente pelo artigo 163 do Código Penal, que trata do crime de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, com agravante por se tratar de patrimônio público. A pena prevista é de multa e detenção. A 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages afirmou que esse tipo de conduta representa desrespeito às instituições públicas e ao patrimônio coletivo. Em nota oficial, a Prefeitura de Lages reiterou o repúdio a qualquer conduta ilegal, reafirmando a intransigência contra crimes de dano ao patrimônio público e violência contra a mulher e informou que acompanha o caso, respeitando o devido processo legal. A defesa do vice-prefeito Jair Júnior ainda não se manifestou. Nós entramos em contato com o próprio vice-prefeito Jair Júnior, ligamos para ele, também mandamos mensagens, mas ele não retornou as nossas ligações e também as nossas mensagens. Eu volto com você aí no estúdio, Zanotto. Obrigado, Shaina, pelas suas primeiras informações ao vivo de Lages. A gente vai agora à região do Vale, porque hoje teve uma operação policial lá na comunidade indígena de José Boatê, com mandados de busca e de apreensão. A Natiele vai chegar agora atualizando para a gente essa investigação da Polícia Civil, que resultou na prisão, então, até mesmo de um cacique. Ô, Nath, muito bom dia, uma ótima sexta-feira. Ali é questão envolvendo até mesmo crimes mais graves, né, como homicídio e apreensão de drogas também, né? A informação ao vivo é contigo, Nath.
Exatamente, Zanotto. Bom dia para você e a todos que nos assistem. Drogas e armas também foram apreendidas nesta mega operação durante esta quinta-feira na cidade de José Boatê, que fica no Alto Vale do Itajaí. Essa operação resultou em 7 pessoas presas e 5 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos. Ação policial entre Polícia Militar e Polícia Civil em diferentes regiões da cidade de José Boatê. O principal alvo dessa operação era o combate ao tráfico de drogas e a posse irregular de armas de fogo, e um dos grandes destaques é a detenção do cacique Setembrino Canlém, de 55 anos, um dos principais líderes comunitários ali da região. Inclusive, nós já entrevistamos ele em relação sempre ao impasse entre os indígenas e o governo do estado em relação à barragem norte de José Boatê. Então, ele sempre foi o porta-voz da comunidade, até porque é o presidente cacique ali de uma das principais comunidades indígenas. Então, além disso, claro, agora ele foi preso e encaminhado ao presídio de Rio do Sul, mas além dessa prisão, a gente destaca também que a Polícia Civil localizou armas de fogo, uma grande quantidade de drogas, só não informou quanto isso essas drogas, né, a quantidade, mas havia crack, cocaína, maconha e outras drogas sintéticas. E dos 7 detidos, 3 inclusive foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação ainda contou com o apoio dos bombeiros voluntários da cidade de Ibirama para garantir tanto a segurança dos agentes, dos policiais, quanto da própria população durante essas prisões e apreensões. O inquérito ocorre sob sigilo, Zanotto. A gente tentou conversar com o delegado responsável pelo caso, mas para não atrapalhar as investigações, novas informações serão divulgadas somente depois da conclusão deste inquérito policial, mas a gente com certeza vai seguir acompanhando esse caso. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Natiele Oliveira. Daqui a pouco ela volta com mais informações ao vivo da região do Vale, porque agora a gente vai falar que a Polícia Civil fez uma operação após 3 funcionárias terem sido acusadas de estar desviando dinheiro público lá de um shopping em Criciúma. A Emanuela Justina acompanha esse caso e vai falar para a gente qual o valor desviado e quais os detalhes dessa investigação da Polícia Civil, envolvendo, portanto, essas funcionárias desviando esse dinheiro todo. Emanuela Justino, muito bom dia, uma ótima sexta-feira. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para você, para quem nos assiste, uma ótima sexta-feira a todos. Pois é, essa operação foi feita ontem pela Polícia Civil aqui em Criciúma, que investiga 3 funcionárias de uma loja de um shopping aqui da cidade. Uma delas, inclusive, era gerente dessa loja, e o valor aí do prejuízo para esse estabelecimento foi de R$100 mil, tá? Então, o que elas faziam? Elas, segundo a Polícia Civil, tinha desvio de produtos e também de dinheiro. Essa investigação já ocorria há aproximadamente 1 ano, a polícia vinha coletando informações junto com a empresa vítima e também cruzando as informações, utilizou também as imagens da câmera de segurança para poder chegar a esse resultado, né? Essa operação que foi feita ontem. Segundo a polícia, por exemplo, o desvio de dinheiro funcionava da seguinte forma: as pessoas que pagavam em dinheiro vivo ali, essa gerente cancelava a compra e pegava esse valor. E aí, juntando com os valores, né, dos produtos, tudo isso passa dos R$100 mil aí de prejuízo. Então, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dessas 3 mulheres, dessas 3 funcionárias, né? E elas aí foram conduzidas. Então, isso caracteriza o crime de famulato, que é quando tem abuso de confiança, né? Então, quando tem o furto de funcionário por meio aí dessa empresa onde se trabalha, caracteriza famulato, que é o nome dessa operação. Esse crime tem a pena aí de 2 a 8 anos de prisão, e agora esse caso vai ser encaminhado ao Ministério Público. Isso repercutiu bastante, viu, Zanotto, aqui na região sul. Inclusive, o delegado que está responsável por essas investigações é o delegado Márcio Campos Neves, que é responsável aqui pela primeira delegacia, a primeira DP aqui de Criciúma, que a gente está aqui na frente agora, e acabou repercutindo bastante, quase R$100 mil aí de prejuízo para essa loja de um shopping aqui de Criciúma, e essas 3 funcionárias seguem investigadas, né, e aí podem responder por esse crime de 2 a 8 anos de prisão, e esse caso vai ser encaminhado ao Ministério Público. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Emanuela. A gente vai ao intervalo comercial e daqui a pouco um caso grave de um acidente de trabalho que causou na morte de uma pessoa lá em Timbó após uma queda.
Daqui a pouco a gente vem com mais informações. Agora o trânsito para você, a movimentação na BR-101 nessa sexta-feira, Itapema, região do litoral norte, já com fluxo bastante intenso nos dois sentidos. Estão faltando 22 minutinhos para o meio-dia, voltamos na sequência. Estamos de volta aqui no SCC Meio-Dia. Daqui a pouquinho vamos ao vivo com o nosso Arena Farofa em Balneário Camboriú. Hoje também um comentário político do Piara Bosque aqui no nosso SCC Meio-Dia, falando das mudanças quando o governador do estado, que até então estava tudo certo com o vice do MDB, anunciou o prefeito de Joinville para ser o seu vice nessa eleição. A repercussão, os bastidores da política em Santa Catarina, daqui a pouquinho com o Piara. Porque agora a gente vai ao vivo a Chapecó, conversar com o Bastos. Ô Bastos, chega essa época do ano, nós temos sempre aquela preocupação dos pais, aonde levar as crianças, colônia de férias, mas também em Chapecó, a gente chama atenção para os idosos, né? Nesse mês de janeiro, uma procura intensa para se inscrever em um espaço que é justamente dedicado para essas atividades da melhor idade, e tem até atividade na piscina, né? Olha só, hein? O Bastos está lá agora, ao vivo, essa imagem na piscina, com esse público todo, superlotação, é? Ô, meu caro Bastos, que notícia bacana de trazer para nossa Santa Catarina, né? É Chapecó, então, com esse exemplo, essa iniciativa de movimentar o pessoal na melhor idade. Ô, Bastos, você tá aí dentro da piscina também ou não? Cadê o Bastos? Onde é que ele tá? Será que ele foi pra água? Não, né? Tá do lado de fora, né? Cadê o nosso repórter? Deixa eu ver onde é que tá o Felipe Bastos. Ah, eu pensei que você estava na água. Eu pensei que você tinha aproveitado e eu tinha entrado também. Ô Bastos, a informação ao vivo é contigo. Olha, Zanotto, à vontade, eu vou confessar que ela tá grande, tá ali dentro junto com eles, viu? Essa aqui é a cidade do idoso, né? Que é referência em todo o estado de Santa Catarina, porque, olha, essa é só uma das atividades aí que tem, né, para os idosos aqui da cidade de Chapecó. Não é à toa que foi criada uma cidade toda para eles. E um detalhe importante, viu? Essa cidade, ela deu tão certo que só agora, no mês de janeiro, mais de 250 novos idosos já fizeram a inscrição para fazer parte da cidade do idoso, que além dessa piscina, tem posto de saúde, tem diversas atividades de graça para os idosos aqui do município. São quase 2 mil idosos, viu, cadastrados na cidade do idoso, e quem vai conversar ao vivo com a gente é o secretário. Aqui eu agradeço, Luciano Henrique, mais uma vez pela presença. Luciano, que sucesso esse início de ano aí, com mais de 250 novos idosos aqui na cidade. Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, com tudo que tu narrou, absolutamente motivos para estarmos muito felizes, né? Só nesse início de ano são mais de 250 idosos que vieram, se inscreveram, passaram por avaliação médica, recebem orientação de quais são as atividades que pode fazer, hidroginástica, caminhada orientada, pilates, temos um salão de beleza que eles vão fazer pintura de cabelo, esmaltaria, e nesse momento eles estão fazendo hidroginástica. É uma das atividades mais buscadas por esses quase 2 mil idosos que participam aqui da nossa cidade do idoso. Eu queria que tu falasse dos serviços que são oferecidos aqui, porque tem a piscina, tem um posto de saúde aqui também, tem um restaurante, ou seja, tem muita atividade aqui. O pessoal vem para cá e fica o dia inteiro aqui, né, Luciano? Exatamente. Vem já pela manhã, a partir das 7 da manhã até as 16 horas, então tem atividade o dia todo. Eles fazem muito, a alimentação é totalmente gratuita, nutricionistas, uma equipe de cozinheiros preparam a alimentação. Eles saindo aqui dessa aula agora, eles vão para o banho e já vão lá para o refeitório, para a alimentação. Já temos um grupo lá de nesse momento tem 280 lá já esperando para o almoço. Esse grupo aqui é a última turma da manhã fazendo hidroginástica. Temos os serviços de convivência trazem muita qualidade de vida para essas pessoas. O estar junto, jogar baralho, jogar sinuca, jogar bocha, atividades físicas. Temos os nossos coordenadores, os professores que dão aula de dança. Então são aulas muito bonitas, de bastante vibração. Eles são exemplos para nós de alegria, de vivência e a nossa responsabilidade. O nosso prefeito João Rodrigues, a nossa primeira-dama Fabiane Rodrigues, ela privam muito e favorece porque a equipe de trabalho, desenvolva atividades que transformem a vida dessas pessoas que fizeram tanto por nossa cidade e agora a gente retribui com esses momentos de diversão e lazer. Luciano, quem quiser fazer parte do Cidade do Idoso, as inscrições seguem abertas, né?
Inscrições seguem abertas, a gente está convênio com algumas universidades para a gente aumentar mais ainda a nossa equipe de atendimento, estagiários, pessoas bastante vibrantes dando aula. É só chegar aqui nesse espaço do Parque da IFAP, diretamente com a equipe do Cidade do Idoso, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã. Faça a sua inscrição, aí vai aquele pedido ao filho. Pega seu pai já mais velho, acima de 60 anos, morador de Chapecó, pega o seu avô acima de 60 anos que mora em Chapecó e venha fazer parte dessa estrutura. Tá certo. Obrigado, Luciano. Zanotto, eu já devolvo para a tia aí no estúdio. Eu vou conversar com elas aqui rapidamente. Vou tentar, tá? Por favor, por gentileza, qual é o nome da senhora? Meu nome é Nair Luizeto Collin. A maior alegria é poder participar da Cidade do Idoso. Aqui a gente é bem visto, bem atendido por todos os funcionários, por toda a direção. A gente se sente feliz, é uma alegria. O que a senhora, como é que a senhora costuma frequentar muito aqui? Como é que é? Eu gosto, eu adoro, frequento. Às vezes quase todos os dias eu venho. Eu participo da convivência do idoso, faço hidro, faço ritmos, adoro todas as coisas que eu faço. Também. Obrigado, querida. Thaís Zanotto, relato de quem está acostumado, quem gosta, quem se sente bem. Cidade do Idoso, que é uma referência para o estado de Santa Catarina, atividades todas de graça. E eu vou encerrar essa participação. Andrés, mostra ali, com essa baita imagem aí. Sextou por aqui, meu amigo Zanotto. Devolvo para ti aí no estúdio. Que bacana, Bastos. Na entrevista da dona Nair, o resumo perfeito, né? Deu para perceber a satisfação dela, o reconhecimento do município com essas pessoas que trabalharam tanto ao longo de suas vidas e agora precisam justamente de espaços como esse, né? De ter o convívio social, de se relacionar. Vai muito além da atividade física, óbvio, necessária para todos, ainda mais na terceira idade, né? Que estiver perdendo um pouquinho de força, de musculatura, mas esse convívio, de estar ali na piscina, se refrescando, jogando cartas, jogando sinuca, bochas, então muito bacana. Parabéns a todos envolvidos. Olha, vamos para a Serra Catarinense, porque hoje tem a abertura do edital de licitação para a contratação da empresa que vai fazer a gestão de todos os shows nacionais na Festa do Pinhão, isso pelos próximos 3 anos. É o processo do chamado pregão eletrônico, que continua em andamento e com análise de toda a documentação da empresa que der o maior lance. E os detalhes da Festa do Pinhão chegam com ela. Shaina Marcon, a informação ao vivo é contigo. Já tem vencedora? Não. Ô Zanotto, por enquanto ainda não tem a empresa vencedora, viu? O pregão eletrônico começou às 9 da manhã, né? Teve início a sessão pública aí para abertura, então, aí das propostas das empresas interessadas em participar, então, desse pregão eletrônico e fazer a gestão, então, dos shows nacionais na chamada Arena Pinhão, que vai ser dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro. 3 empresas interessadas, né? Estão participando ainda. E a empresa que deu o maior lance foi uma empresa de Porto Alegre, Impacto Vento Norte, que deu um lance de R$ 421.700. O lance superou o valor mínimo, né, do edital, estipulado no edital, que era de R$ 420.815,16. A segunda melhor proposta financeira foi da empresa AME de Chapecó, que foi a responsável pela organização dos shows nas edições anteriores, né, recentes da festa do ano retrasado. Também foi a empresa que fez os shows nacionais naquele ano. E agora, então, segundo informações da Prefeitura de Lages, a Prefeitura está analisando, então, a documentação dessa empresa que deu o lance maior, né? O processo segue cumprindo todos os ritos, né, nas etapas obrigatórias da legislação, e o pregão está na fase de recebimento da documentação e habilitação da empresa classificada. Esse edital foi publicado no dia 19 de dezembro e é exclusivo para a realização da programação nacional da Festa do Pinhão, com shows de grande porte no palco principal Arena Pinhão. A empresa será responsável pela organização, gestão e exploração comercial dos shows das edições desse ano, 2026, 2027 e 2028, incluindo os custos com infraestrutura, estruturas temporárias e contratação artística. E aí eu conversei hoje de manhã, então, com a secretária de administração, a Fernanda Torres, e ela fala agora, né, desses trâmites para que se conheça, então, a empresa que vai fazer a gestão dos shows nacionais. Vamos ouvir o que ela disse. A gente deu início à sessão agora de manhã, já teve a disputa de lances, aí a gente
agora vai para a parte de habilitação, né, das empresas. Então, agora tem toda a análise da documentação, a gente vai fazer essa análise, as empresas vão encaminhar, a empresa que deu maior lance vai encaminhar a documentação e a gente vai avaliar. Então, depois a gente vai dar esse prosseguimento. Se está tudo ok, encerra. Se não, a gente chama a segunda colocada e aí a gente segue o trâmite normal da licitação. Mas a gente tem 3 empresas, a gente vai fazer a análise da habilitação da que deu o maior valor e aí a gente depois já, encerrando, a gente já homologa a licitação. E tu acredita que isso é hoje, já que sai, ou ainda demora alguns dias? Eu acredito que hoje, porque eles têm um prazo um prazo que o próprio sistema estabelece e eles podem pedir uma prorrogação desse prazo por igual período, que é 2 horas. Então, acredito que até o final da tarde a gente já tem alguma coisa. Então agora a gente fica na expectativa para saber se hoje, final da tarde, a gente vai ter o nome da empresa que vai fazer a gestão dos shows nacionais na chamada Arena Pinhão, dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro. Eu volto com vocês aí no estúdio, Zanotto. Obrigado, Shaina, pelas suas informações. Já estou ansioso para a chegada da nossa Festa do Pinhão em Lages, edição 2026. Trazer informação agora de um trabalhador, que sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros de altura. Essa ocorrência foi atendida pelos bombeiros, SAMU, Arcanjo, lá em Timbó, quando veio comunicado aos colegas de trabalho avisando dessa queda. Mas quando os bombeiros chegaram no local, já rapidamente constataram a parada cardiorrespiratória, fizeram toda aquela manobra de reanimação, mas infelizmente não foi possível salvar a vida desse trabalhador lá em Timbó, portanto sofreu essa queda, de 10 metros quando o telhado rompeu. Estão vendo aqui no chão, o ternite quebrou e ele sofre essa queda fatal. E um caso lamentável foi registrado ontem em Itajaí durante uma partida de tênis. 2 atletas sul-americanos foram presos por injúria racial. A Cris Pinheiro chega ao vivo com a gente para explicar mais essa história, porque ali não aceitaram a derrota, o Cris? Pelo que eu vi, eles estavam até com a chance de ganhar o match point, mas a dupla brasileira conseguiu virar e no momento de ali se cumprimentar, de aceitar a derrota, cometeram essa injúria racial. Cris Pinheiro, a informação ao vivo é contigo mais uma vez. Muito bom dia. Oi, Zanotto, bom dia novamente para você. Inadmissível, essa situação, Você não aceita a derrota. Então, esse caso aconteceu ontem à tarde, por volta das 4h15, em um clube de campo, onde está acontecendo em Itajaí esse Open de tênis. Era uma partida, como você falou, entre os atletas estrangeiros e os brasileiros. Assim que acabou a partida, como a gente pode ver aí nas imagens, um dos atletas imitou um macaco para a torcida. E segundo a Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência, esse atleta e outro teriam também ofendido um funcionário do clube onde acontece esse evento, com gestos e palavras de conteúdo racista. Quando a Polícia Militar chegou no local, os atletas já não estavam, eles já haviam se dirigido no hotel, uma guarnição seguiu até o hotel e localizou um dos atletas, um venezuelano de 36 anos. Ele é o acusado pelos gestos discriminatórios, imitando aí um macaco. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para a central de plantão policial e foi autuado, de acordo com a Polícia Militar, por crime de injúria racial. Pena aí que varia de 2 a 5 anos, de reclusão. A vítima das ofensas e uma testemunha também foram até a delegacia e, chegando lá, perceberam que o outro atleta, o colombiano, também estava lá. A Polícia Militar também deu voz de prisão e ele também foi preso pelo mesmo crime, de injúria racial. De acordo com a Polícia Militar, os 2 foram presos, já estão no presídio da Canhanduba, em Itajaí, aguardam aí a audiência de custódia. A gente não conseguiu contato com a defesa desses 2 atletas, mas em nota, a organização do evento reforçou que após o ocorrido, a Polícia Militar, claro, tomou as devidas providências e que a organização do Itajaí Open repudia veementemente racismo ou discriminação. A mesma nota com o mesmo cunho também foi emitida pelo clube onde acontece esse campeonato Itajaí Open de tênis. Volto com você, Zanotto. Obrigado, Cris, pelas suas informações. E hoje o nosso SCC Esporte colocou o pé na estrada. E Angélica Varaschini vem ao vivo hoje com as informações, direto de Balneário Camboriú.
boa tarde para você. Olha aqui onde o SCC Esporte veio parar, minha gente. Porque se tem Arena Farofa, se tem praia, se tem esportes, a gente tá junto. Vamos mostrar, Nereu, antes da gente trazer todas as informações do esporte. Porque aqui, ó, o que não falta aqui no Arena Farofa é opção para você curtir o verão da melhor maneira possível. Tem quadra de futebol, de tênis, de vôlei, beach tênis. Daqui a pouquinho lá, a nossa competição. O pessoal já está por aqui jogando, se organizando. Olha só, Nereu, meio-dia abre por aqui. Hoje, um pouquinho antes, a galera já está jogando. E o que mais a gente vê é fila na escalada. Olha lá, criançada. Pronto, abana pro SBT, criançada. Aê! O pessoal que já está na fila para escalada por aqui, porque é sexta-feira, a praia de Balneário Camboriú está lotada e o SCC Esporte está aqui. E antes da gente trazer mais detalhes sobre o Arena Farofa e sobre todas as atrações que tem por aqui, vamos falar do nosso campeonato catarinense? Vamos, é claro, porque ontem foram jogos decisivos aí, que já deu para ver algumas equipes que já estão classificadas e algumas que já estão ali no Z2 que vão ter que lutar para não cair. Então, vamos ver os gols, os jogos de ontem. Pode rodar. Scarpelli, o Camboriú perdeu para o Criciúma. O Tigre saiu na frente após bom lançamento para João Carlos, que passou para Diego Gonçalves marcar. João Carlos, bom passe, Diego Gonçalves, perna esquerda, bateu pro gol! No segundo tempo, mais uma assistência de João Carlos. O camisa 21 do Carvoeiro cruzou na medida e César Martins, de cabeça, ampliou. Já nos descontos, Mikael mandou uma bomba na trave e a bola caiu nos pés de Everson, que descontou para Cambura. Final na capital, Camboriú 1, Criciúma classificado para a próxima fase 2. No domingo, Machados de Lima, o Concórdia venceu o Figueirense. O gol da vitória do Galo do Oeste saiu no segundo tempo dos pés de Streit. O camisa 6 mandou um pombo sem asas no ângulo sem chances para o goleiro Igor Gabriel do Alvinegro. E foi isso, Concórdia 1, Figueirense 0. 1-0 também foi o placar de Marcílio Dias e Barra no Gigantão das Avenidas. Henrique cruzou e Giovani pegou de primeira, estufando as redes para o Pescador. Marcílio Dias 0, Barra 1. E com os resultados de ontem, a gente teve mais 2 técnicos que deixam o comando das equipes. Marcílio Dias, o primeiro, o técnico Rogério, que foi demitido ontem após a derrota. O treinador deixa o clube com 5 jogos no estadual, com apenas 1 vitória e 4 derrotas somadas. Junto dele, deixa o clube também o superintendente de futebol, Rafael Farias. E na capital, quem não comanda mais o Figueirense é Vaguinho Dias. O comandante não faz mais parte, não vai mais comandar o time. Ele que teve 12 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Então vamos ver como é que ficou depois disso tudo a tabela de classificação. Bota aí na tela pra gente, pro pessoal de casa conferir como é que fica a tabela de classificação. No grupo A, o Brusque é o líder com 11 pontos, Avaí o segundo com 10, os 2 já classificados para o mata-mata. Logo depois vem Camboriú com 8 e Concórdia com 7, também já garantidos. E no Z2, quem vai ter que lutar para não cair no quadrangular da morte? Marcílio Dias com 3 pontinhos e Joinville com apenas 1 pontinho. E no grupo B, com a vitória, o Criciúma ocupa a primeira colocação com 10 pontos e também já garantiu vaga para as quartas. O restante, tá tudo embolado nesse grupo. Santa Catarina é o segundo com 9, logo depois vem a Chape com 8. O Barra, com a vitória, dá uma respirada, soma 6 pontos e está dentro no G4. Já lá embaixo, Figueirense com 6 e Carlos Renault com 4. Aqui, nessa última partida que vai acontecer nesse final de semana, a última nessa primeira fase, tudo pode acontecer. Então coloca na tela aí pra gente também, pro pessoal de casa acompanhar essa última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Olha só, vamos passar a limpo pra você. Lembrando que todos são no mesmo dia e no mesmo horário. E não vai ter VAR nessa última rodada não, viu? Figueirense e Camboriú no Scarpelli, Criciúma e Brusque no Heriberto Wilson, Santa Catarina e Avaí no Alfredo João Krieger, Chapecoense e Joinville na Arena Condá, Carlos Renault e Marcílio Dias na Arena Simon e Barra e Concórdia
Concórdia, na Arena Barra. Lembrando que os jogos são domingo, todos às 6 horas da tarde. Tá aí o nosso campeonato catarinense que está chegando aí nas partes decisivas nas quartas de final. E vamos falar de arena? Vamos falar aqui de Arena Farofa? Porque se tem esporte, se tem areia, tem que ter vôlei de areia. E aqui em Balneário tem gente que representa muito bem o município. Eu tô com essa turma, com essa dupla aqui, que faz parte da equipe de vôlei de praia aqui de Balneário Camboriú, pra gente conversar um pouquinho. A Leise Bianchini, da Fundação Municipal de Esportes aqui de Balneário, que hoje representa, que comanda essa equipe de vôlei, e também o atleta que tá por aqui, o Pedro Augusto. A Leise, que já é atleta, tem conquistas, ficou em segundo lugar no JASC, representando também Balneário. Leise, conta pra gente um pouquinho desse projeto, né, do vôlei de praia aqui de Balneário. O clima é perfeito, né? Então, incentivo tem de monte. Seja bem-vindo ao SCC Sport. Obrigada pelo espaço. Isso, eu sou professora e responsável da Fundação Municipal de Esportes, né, de Balneário Camboriú, pelo vôlei de praia. E nós temos uma cidade maravilhosa, sol, praia, né? E tudo favorece a prática da modalidade. Eu já estou há algum tempo direcionando a equipe nos treinamentos, em competição, né? E é um prazer estar aqui falando um pouquinho de todo o nosso grupo, né? Pois é, e a gente percebe, quando a gente fala sempre de competições e projetos como esse, muitos atletas saem daí, né? Muitos atletas têm um grande futuro e começam justamente nesse tipo de projeto, né, Leise? Exatamente. Nós oferecemos, a Fundação Municipal de Esportes oferece escolinhas, né? Então é para os pequenininhos, para a iniciação. E daí alguns continuam, outros não, e começa a fazer parte do rendimento, né? Aí no rendimento, o nosso grupo participa de competições a nível estadual, a nível nacional. Nós tivemos atleta que serviu a seleção brasileira o ano passado, tivemos conquistas importantes, campeão brasileiro, campeão estadual, né? Jogos abertos. Eu já faz um tempo que eu não estou na ativa como atleta, e sim mais por trás da equipe comandando, mas esse ano eu tive em quadro. Toda vez que eu entro em quadro é um prazer gigantesco representar a minha cidade, né? E estar direcionando e coordenando o projeto é de muita alegria para mim. João, como é que é participar, fazer parte dessa equipe também, né? Tendo uma professora que sabe muito de vôlei, conhece muito, como é que é participar disso tudo? É muito bom. Eu cheguei em 2023 aqui, eu saí do Rio Grande do Sul, vim aqui para Balneário, pelo apoio que a cidade, que a prefeitura me deu, e estar com a Leise é sempre muito bom, tanto no meu crescimento como atleta e como profissional também. Quais as competições em 2026? Agora a gente tem o estadual, a gente tem algumas etapas do brasileiro e a gente vai seguir treinando e cada dia melhor. Com certeza, o que não falta é esforço e gente boa, né, Leise? Exatamente, né? Nós estamos com um grupo, uma renovação bem legal para 2026, então é um grupo que quer crescer, um grupo que quer trabalhar. Nós continuamos com o apoio da Fundação Municipal do município de Balneário Camboriú, que é um apoio importantíssimo na formação dos atletas, desde a iniciação até o rendimento. Então tem tudo para ser um ano maravilhoso, assim como foi 2025, e dar sequência no trabalho. Gente, obrigada pela participação, sucesso nesse ano. E tendo uma praia como essa, o vôlei de praia te incentiva e faz com que você participe ainda mais. Muito obrigada e parabéns, viu? E já que a gente está falando de vôlei, quem sabe aqui, ó, Leise, quem sabe aqui tem um pessoal bom também aí, ó, pro projeto. Tem que ficar de olho nessa galera. E já que a gente está falando, vocês estão vendo o pessoal aqui participando, aqui tem várias quadras para quem está passando por aqui também vir acompanhar. E o Laércio falou com a galera, ele que está aqui a semana toda, para falar um pouquinho da importância dessas quadras e se eles estão aproveitando ou não. Olha só. Entre uma manchete e outra, o vôlei, mais do que um esporte, tem sido um espaço de encontro e diversão na Arena Farofa do SCC-SBT em Balneário Camboriú. Eu gosto porque eu acho que é um esporte que diverte muita gente, a gente gasta muito caloria também. A gente forma várias amizades assim. Para quem está na quadra, o vôlei é uma paixão declarada. É muito divertido, dá pra fazer em grupo, né? Em amizade. Eu gosto muito, é bem legal. Do lado de fora da quadra, uma mãe observa atenta e orgulhosa. É legal, né? As crianças se interagiam uma com as outras, né? Muito bom. Fora que é saúde. Ah, com certeza, né? É vida, né? Especialistas e praticantes são unânimes. O vôlei traz ganhos para quem pratica. É o que garante esse professor de educação física. É muito bom para a saúde porque, assim, como envolve muita coordenação ampla, coordenação motora ampla, então ajuda no crescimento, ajuda no condicionamento físico,
você ganha mais elasticidade, você ganha mais mobilidade. Então, eu acredito que o vôlei é uma ótima opção, principalmente agora no verão. Você acaba tendo que ter mais, assim, mais força, né? Porque é um ambiente mais pesado por causa da areia também, né? Socialização o tempo todo, né? Que eu vejo que tá um rodízio muito grande aqui de pessoas e de vários lugares do Brasil, né? Isso é muito interessante aqui na orla da praia. Na Arena Farofa tem 2 quadras disponíveis para a prática do vôlei e de graça. É só chegar, formar o time e pronto, a diversão está garantida. Diversão garantida, é isso que vai acontecer e está acontecendo aqui na Arena Farofa. Inclusive, no domingo, a gente vai ter uma grande participação aqui na Arena Farofa. Vocês conhecem os irmãos Minotauro e Minotouro? Aqueles feras do MMA, do boxe, eles que representaram o Brasil em várias competições, são campeões mundiais e tudo mais. Pois é, eles vão estar aqui na Arena Farofa neste domingo. E a gente tem um convite super especial, olha só. Fala, meus atletas, aqui é o Rogério Minotouro e eu estou passando aqui no SCC Esporte para convidar cada um de vocês para participarem do Arena Verão SCC na praia de Balneário Camboriú nesse domingo agora às 15 horas, pois eu e meu irmão Rodrigo Minotauro, nós estaremos lá para conversar e eu vou estar puxando um treinão especial de boxe e vou aproveitar também e mandar uns brindes autografados nossos aqui para sortear aqui no programa e vou entregar pessoalmente lá na praia. Então te vejo lá. O nosso treino vai ser gratuito e a gente está te esperando lá. Vamos lotar, prestigiar esse grande evento aí de esporte que vai acontecer domingo lá. Te vejo lá. Pega o meu e liga pra ele. O celular. Eles estão ligando de novo aqui, ó. Pra qual número? Aqui, ó, eles estão ligando. Mas, gente, aonde? De quem que é o número? Aqui o celular da... Atende. Vendo a imagem ao vivo de Balneário Camboriú, agora você vai ver na tela do nosso SCC Esporte a transmissão ao vivo do nosso futebol de sabão. Laércio Botega e Ingrid e contra Christopher e Angélica Varaschini. Vai lá, pita aí, quero ver se vai rolar, Angélica. Tá me ouvindo? Nem tá, não tá com fone, não tá com nada. Vai jogar bola, Angélica, eu quero ver o jogo. Nós queremos ver a competição. Cadê a trilha? Bota aí, Waira, deixa eu ouvir. É o nosso futebol de sabão, Arena Farofa, Balneário Camboriú. O Zanotto vai narrar, a Maricotinha vai comentar. Isso, a Maricotinha, minha comentarista. Maricotinha. Está valendo, Laércio Botega, dá início à partida. Epa! Lá vai Cris, tentou defesa, impede o lance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Minha Nossa Senhora, minha Nossa Cruz. Chutou pra fora, eu não vi, cadê o replay? Ô Maricotinha, me ajuda aí, cadê a bola, hein? Chutaram a bola onde? No chão, não tem ninguém em pé, é 1 segundo em pé, o resto tudo é deitado. Vai, tem 2 caídos, vai o Lécio tentando. Ai, minha Nossa Senhora, ao gol! Ao gol! Ao gol! Ao gol! Não. No pau, ao gol! Isso aí tá mais parecendo a banheira do Gugu, hein? É o time da Angélica! É o time... Angélica no chão de novo? A Ingrid não faz... Eita, a Ingrid se agarrou ali no canto e ficou. Calma pra fora, calma. Ô, Laércio, não destrói a estrutura. Ô, Cris, seu tanso, perdeu um gol. O Cris perdeu um gol feito, cara. Gol feito. Gol! Empatada a competição, hein? Vai, Angélica! Eita, vocês querem o quê? Eita, caiu todo mundo agora, minha Nossa Senhora. A dificuldade tá em achar a bola, hein? A dificuldade está em achar. Meu Deus, o gol sem ninguém. O gol, meu Deus, é muito ruim. O gol vazio e ele não consegue fazer o gol. Cadê o gol? Gol. Deu gol do Laércio. Gol. Que diversão, que bacana. Angélica, vai, gol. Olha, tá 3-1, hein? 3-1.
Vai, Cris! Acabou o primeiro tempo, avisa que acabou o primeiro tempo. Vira lá, vira Bora, lá. gente, levanta, gente. Meu Deus, é mais deitado do que em pé. Parece um jogo deitado. É um jogo... Ai, é o outro. Não é piscina não, meu filho. Vai lá, Laércio, reage. Vamos lá. Cadê a bola, Angélica? Não fica segurando a bola, não. Bota ela pra rolar. Vai, Ingrid, tu é a juventude. Entregaram o jogo. Meu Deus, quase. 3-1, hein? 3-1, Laércio tá tonto. É a partida de futebol de sabão ao vivo que você está vendo no nosso Arena Farofa. Porra, acaba logo. É o time da Angélica contra o time do Laércio. Olha lá, e o Cris tá de goleiro, hein? O Cris foi na frente do gol, não deixa mais a bola entrar. Vai, Angélica, e agora? Angélica, chuta! Oh, no pau! Ah, se entregaram. Que diversão, que bacana, valeu, gente. Então a vitória foi de quem, hein, Maricotinha? Vamos encerrar, galera. Não tem fôlego. Nosso time ganhou, encerra. O time da Angélica ganhou! 3-2 ou 3-1, agora nem me lembro mais. Voltamos com você, Zanotto! Valeu, Marister, dona Maricotinha, a diversão ao vivo do nosso Arena Farofa, direto de Balneário Camboriú, você acompanhando aqui no nosso SCC Meio-Dia, deu o time da Angélica, então venceu o time do Laércio, 3-1 foi o placar e segue até o próximo domingo. Levem as suas crianças, façam como a gente, levamos as nossas crianças, o nosso Laércio, o Cris, a Angélica e a Ingrid, para brincar no futebol de sabão. E você também pode passar lá até o próximo domingo. A Arena Farofa, direto de Balneário Camboriú, com a turma que está lá brincando com todas as atividades que estão à disposição, a todos que estão convidados para ir até o próximo domingo. Valeu, gente, pela brincadeira. Intervalo comercial, voltamos à sequência com mais informações e a mais querida de Santa Catarina, né? Aqui o clima é esse, é diversão, é entretenimento para você, também no horário do meio-dia. Intervalo, voltamos já. Vem, amigas do nosso SCC SBT e a Copa do... Estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia para falar que foi sancionada, né, a lei agora com o fim das cotas raciais em universidades estaduais de Santa Catarina pelo governador do estado. A gente vai trazer mais sobre essa repercussão com o nosso portal SC10 na participação dela, da Sofia Gonzalez, que estava ao vivo com a gente. Agora já traz aqui mais informações do nosso portal SC10. Com toda essa polêmica agora definida a situação, né, Sofia? É isso, né, Zanotto? Notícia tá aqui no portal SCC10. Boa tarde novamente para você e para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Então, o governador Jorginho Melo sancionou a lei que proíbe cotas raciais e outras ações afirmativas aí relacionadas à raça, né? Isso vale para universidades públicas e instituições que recebem verba aqui do estado de Santa Catarina. O projeto já tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa e determina então a proibição das cotas raciais e ações afirmativas baseadas em raça. Pela lei, continuam permitidas cotas para pessoas com deficiência, baixa renda e egressos, né, que saíram de escolas públicas. As instituições que descumprirem essas medidas, né, estão sujeitas a penalidades, como, por exemplo, o corte das verbas estaduais. E o governo do estado afirma que a medida garante uma concorrência mais justa, meritocracia aí no acesso às universidades e também respeito à decisão da ALESC. Também havia uma melhoria no acesso de candidatos mais vulneráveis economicamente. Mas a Universidade do Estado de Santa Catarina também se posicionou e lamenta e discorda da decisão. Ela afirma que essa lei representa um retrocesso social, dano ao progresso científico e também avalia que há interferência na autonomia universitária. Argumentos da UDESC a favor das cotas raciais, né, são, por exemplo, que as ações afirmativas combatem as desigualdades históricas, que as políticas de cota têm resultados positivos comprovados e que não há prejuízo acadêmico e que o tema também já foi validado pelo STF. O Ministério da Igualdade Racial também se posicionou e classificou a lei como inconstitucional e acionou a OAB. O objetivo é analisar medidas jurídicas para barrar o que chama de retrocesso de direitos. E olha que outros órgãos de todo o país também se manifestaram sobre essa decisão do governo de Santa Catarina e todos os detalhes estão aqui nessa matéria bem completa do portal SCC10, notícia de repercussão nacional, né, Zanotto? Vamos aguardar então, agora se teremos alguma mudança, né, vindo do Supremo Tribunal Federal, da legislação nacional, sobre essa lei estadual envolvendo as cotas raciais das universidades públicas aqui em Santa Catarina. Ainda podemos ter novos capítulos
até começar o ano letivo, que ainda nem começou, né? É isso, vamos ver como é que continua aí, né, Zanotto? Maria Sofia, obrigado pelas suas informações. Gente, nós estamos nesta sexta-feira, dia 23 do mês de janeiro, recebendo a partir de hoje, aqui para o comentário político do nosso SCC Meio-Dia, o meu colega, jornalista, amigo, o Piara Bosque. Seja muito bem-vindo. E chega num momento importantíssimo, né, o Piara, porque nós encerramos o ano de 2025 com as peças que pareciam estar todas encaixadas. O governador prometendo ao MDB o espaço para ser vice na sua candidatura à reeleição, e agora o anúncio que o prefeito de Joinville é que vai ocupar esse cargo, que diz respeito muito não somente a essa eleição, mas também já uma projeção daqui a 4 anos, né, Piara? Exatamente, Zanotto. Primeiro, dizer da alegria que é estar aqui no SCC SBT, um prazer estar aqui com vocês. A partir do dia 2 eu vou estar diariamente, mas até lá com comentários, assim, quando o fato surge. E o fato, nesse momento, é o maior fato político de Santa Catarina deste ano, obviamente que recém começou, mas ele muda todo o jogo que vinha se desenhando lá em 2025. Como é que estava 2025? O governador Jorginho Melo estava planejando uma ampla aliança, trazendo o MDB, trazendo a Federação União Progressista, que tem União Brasil e tem o Progressistas, com o nome do Espiridião Amin como candidato à reeleição ao Senado. Carlos Chiodini, do MDB, poderia ser o vice, e uma vaga para o PL ao Senado com o Carlos Bolsonaro e a Caroline de Tone ficando de fora da majoritária. Esse jogo mudou em janeiro. Mudou bastante, por quê? Primeiro, porque nacionalmente consolidou a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência pelo PL como o principal nome da direita no enfrentamento ao presidente Lula do PT, que vai à reeleição. Então, o Jorginho começou a buscar uma chapa com mais unidade ideológica, uma chapa mais de direita, para se alinhar bem com essa chapa presidencial. E aí ele trouxe de volta a Caroline de Tone para o jogo, mesmo correndo o risco de perder a Federação União Progressista, de perder Espiridião Amin. E agora esse segundo movimento, um movimento consolidado nos últimos dias, que é trazer Adriano Silva, do Novo, prefeito reeleito em Joinville, com quase 80% dos votos, um fenômeno eleitoral que vinha se colocando discretamente no cenário da sucessão, aparecia em algumas pesquisas na casa de 10%, num cenário que fazia com que a eleição ficasse um pouco mais difícil para Jorginho Melo. Olhando para esse cenário, João Rodrigues, do PSD, pré-candidato a governador, foi conversar com o Adriano, foi tentar trazer ele para o grupo dele, algumas semanas atrás, convidou ele para ser vice, disse que poderia abrir mão para ele concorrer a governador. Observando esse movimento, Jorginho Melo foi lá e fez a resposta, fez o convite para que Adriano fosse o vice. E ser vice do governador é diferente de ser vice do candidato de oposição, é diferente de disputar contra o governador. É uma perspectiva muito ampla de poder. Por quê? Porque Adriano vice, ele tem toda a condição de assumir o governo em 2030, se caso essa chapa seja vitoriosa, e concorrer à reeleição no cargo, com o Jorginho Melo concorrendo a senador, por exemplo. É algo que mexe com o jogo político, a gente está vendo todos os efeitos que isso tem ainda. O MDB reagiu negativamente, porque tinha expectativa e até a promessa pública de ser o vice-governador. O MDB convocou uma reunião extraordinária do seu diretório para segunda-feira. O presidente estadual do partido, Carlos Chiodini, que é secretário estadual de Agricultura, antecipou a volta das férias e deve entregar o cargo, ou seja, está muito insatisfeito. O União Progressista, que já tinha dito através do presidente do União Brasil, Fábio Choquete, que não tem lugar para a federação onde não tiver espaço para Espiridião Amin na chapa, já tem conversas com João Rodrigues. Então, esse movimento de coerência ideológica do governador Jorginho Melo, uma chapa mais à direita e menos ampla politicamente, pode levar a ter uma outra chapa, a chapa de João Rodrigues, uma robustez político-partidária que lhe dê tempo de televisão e visibilidade. O que vai contar mais, a gente vai ver ao longo dos próximos meses, Zanotto. Agora a gente vai ao vivo com o Renato Santos, que ele está em frente à prefeitura, porque há uma expectativa, né, de conseguir uma fala do prefeito de Joinville para saber se já vai se manifestar. Então a gente vai chamar o Renato para saber se o prefeito já apareceu aí na prefeitura após toda essa repercussão. Renato, a informação ao vivo é contigo.
Pois é, viu, Zanotto, e também o nosso querido Piara. Por aqui, muita movimentação ao longo de toda a manhã desta sexta-feira. O prefeito Adriano Silva, segundo informou a assessoria de comunicação, não veio à prefeitura na manhã de hoje, mas a vice-prefeita cumpriu agendas durante a manhã toda. Nesse momento, a informação que eu tenho é que ela está lá dentro em reunião desde as primeiras horas da manhã. Afinal de contas, esse é o assunto mais comentado, principalmente pelos meios de comunicação desde a noite de ontem. Pegou muita gente de surpresa, como disse o próprio Piara. Era esperado, portanto, uma chapa com o partido MDB, com o Carlos Chiodini, ou ainda se falava aqui no norte do estado do Antídio Lunelli, que também é uma liderança muito forte aqui no norte do estado, representa muito bem a cidade de Jaraguá do Sul, mas Joinville, todo mundo sabe, o Piara e também Zanotto, é o colégio eleitoral mais importante de Santa Catarina. E Joinville decide eleições, e diante disso, o governador Jorginho Melo decidiu trazer para a sua chapa, para o seu lado, o prefeito Adriano Silva, do Partido Novo. Essa conversa já vinha acontecendo, na verdade, desde o mês de dezembro. Inclusive, o SCC-SBT deu essa informação em primeira mão aqui no nosso jornalismo, quando, pela última visita do governador, ele veio sobre o pretexto de anunciar investimentos tanto para a maternidade da Civargas como para o Hospital São José. Mas, naquele dia, uma fonte ligada ao governo conversou com a nossa equipe e falou que não, que a visita do governador já era uma estratégia para trazer Adriano Silva para o seu lado. Afinal de contas, Adriano Silva se tornou uma forte liderança política aqui no norte do estado, principalmente em Santa Catarina. Adriano Silva saindo, como deve sair já em abril, que, como determina a legislação eleitoral, assume Rejane Gambim, que vai ser a primeira mulher a assumir a prefeitura de Joinville e vai ser um marco na história da maior cidade do estado. Adriano, que já falou que vai manter os trabalhos sendo realizados, disse que vai trabalhar para que o desenvolvimento continue acontecendo aqui na cidade de Joinville, que é a sua cidade natal. Inclusive, ontem, ele deu um pronunciamento a respeito desse convite feito pelo governador para ele compor a chapa majoritária ao lado de Jorginho Melo. Vamos ver o que disse por Adriano Silva. Hoje, Joinville é considerada uma cidade para as pessoas. E é esse modo de trabalhar, de pensar e de agir que pretendo oferecer a todos os catarinenses. Ao lado do governador Jorginho Melo, terei a oportunidade de colaborar para que o governo de Santa Catarina avance com mais agilidade e inovação, com foco na desburocratização. Assim, será possível fomentar a liberdade econômica e, consequentemente, estimular mais oportunidades de emprego e de renda. Aos joinvilenses que me confiaram a gestão da nossa cidade, por 2 vezes reforço que essa decisão é, acima de tudo, um compromisso com cada um de vocês. É uma alegria e uma honra ser prefeito de Joinville. Embora tenhamos a maior população e o maior PIB de Santa Catarina, durante muito tempo nossa cidade quis ter mais espaço no centro das decisões estaduais. Assumir esse desafio significa garantir que questões vitais como a estadualização do Hospital São José e o aumento dos investimentos em obras continuem sendo tratados com prioridade. É por isso que, com humildade e o apoio incondicional da minha família, coloco meu nome à disposição como pré-candidato a vice-governador do estado de Santa Catarina. Pois é, e esse convite aceito pelo prefeito Adriano Silva também é uma estratégia do prefeito de Joinville de fortalecer o Partido Novo em Santa Catarina. Eu conversava com o líder do governo aqui na Câmara de Vereadores, que compõe o Partido Novo, e ele me dizia que o Adriano Silva, junto com o Jorginho Melo, querem formar, pelo menos pelo Partido Novo, 47 deputados estaduais e 17 deputados federais. O Novo que vai, claro, apoiar os candidatos pelo Senado escolhidos pelo governador Jorginho Melo. Volto com vocês aí no estúdio, Zanotto e o Piara. O Piara. Então, esse pronunciamento do prefeito Adriano Silva, ele tem um recado muito claro. Ele quer justificar para o eleitor joinvilense por que ele está renunciando ao mandato para o qual ele foi eleito com quase 80% dos votos, uma votação impressionante. Teve candidatura do PL na cidade com o Sargento Lima, teve candidatura do PT com Carlito Merz. Ele estraçalhou o que a gente chama de polarização nacional. Numa cidade, Joinville, onde o bolsonarismo é muito forte, o PL foi ignorado e
o Adriano Silva conseguiu essa votação, porque ele tem uma gestão muito consolidada, muito aprovada pelo Joinvilense. Então, ele está dando um recado para o Joinvilense de que ele não está abandonando a cidade, que ele está buscando fortalecer politicamente a cidade. Qual é o grande drama político de Joinville hoje? Joinville, que já governou Santa Catarina tantas vezes, teve governadores como Luiz Henrique da Silveira, por exemplo, vive uma fase de entre-safra política. E Adriano Silva é o primeiro expoente de uma nova safra. E a política se encolheu muito. Joinville, que já teve 3, 4, 5 deputados federais, hoje tem um. Tem uma representação menor do que já teve na Assembleia Legislativa. E um discurso que o Adriano Silva tem feito é de fortalecer politicamente e estadualmente a cidade de Joinville. Então, ele se apresenta como uma pessoa que vai trabalhar olhando para Joinville, mas pelo estado inteiro. Então, é um convite que seria irrecusável. O joinvilense talvez não aceitasse que o prefeito renunciasse para uma aventura, para concorrer a uma vaga que não fosse de governador, ou para ser vice num projeto alternativo, ou para ser vice de um prefeito de uma cidade menor que a dele. Então, ele apresenta isso como um convite irrecusável de um governo que ele aprova e que é hoje favorito para a reeleição. Então, esse é o tom do vídeo do Adriano Silva, e até o silêncio dessa sexta-feira, mas olhando as repercussões, é uma forma de dizer, estamos ouvindo o joinvilense, que é bem o estilo do Adriano. O Adriano é um político, nessa era de tantos políticos que gostam de aparecer, Adriano é um político que escolhe quando aparecer e quando ele queria, e vai aparecer agora como pré-candidato a vice-governador, Zanotto. E os que ficaram de fora, o União, o MDB, podem migrar para uma campanha junto com o João Rodrigues, uma espécie de uma tríplice aliança? União e o Progressistas já vinham, União e Progressistas, a federação, já vinha conversando com João Rodrigues, essa conversa desde o final do ano passado, quando alguns sinais de que não iriam com Jorginho Mello, a conversa começou a ficar meio ruim, eles já começaram a conversar ali. Isso está bastante encaminhado. A posição do MDB hoje é a grande incógnita, porque vai ter setores que estão dentro do governo que querem continuar, porque acham que é mais fácil fazer uma campanha atrelado ao governo do estado, mesmo sem espaço na majoritária. Tem setores que vão tentar levar o partido para João Rodrigues e tem setores que vão defender uma candidatura própria, que pode ser o próprio Carlos Chiodini. Vai depender da musculatura e do tamanho do projeto e do que é o melhor para o cenário. Agora, esse é o momento em que o MDB está muito magoado, o Progressista está chateado, então a gente pode ter algumas reações. Agora, o tempo também ajuda Jorginho Mello nisso. Muita gente pergunta por que antecipar a escolha do vice? Se ele fizesse isso em cima da hora, essas decisões de composição de chapa podem ser feitas em cima da mágoa. Agora tem tempo para esfriar o ambiente e, quem sabe, convencer a turma a ficar em nome de secretarias, presidência da Assembleia Legislativa, vagas no Tribunal de Contas. A política sempre tem muitos encaixes, Zanotto. E é por isso que você está aqui com a gente a partir de hoje, definitivo todos os dias, a partir do próximo dia 2 de fevereiro, o Piara Boschi com as informações e o comentário, análise diferenciada da política catarinense. Até a próxima. Até dia 2 ou antes, se tiver notícia de impacto desse tamanho, né, Zanotto? Vamos ver o que vem pela frente. Valeu, Piara. E nós seguimos agora com as informações da previsão do tempo. E pela quinta vez, em pleno mês de janeiro, tivemos um amanhecer congelante com geada aqui em Santa Catarina, na Serra. O caminho Vale das Neves amanheceu, como nós estamos vendo, mais uma vez branquinho, branquinho, com essa fina camada de gelo. E a geada surpreendeu alguns especialistas, porque ela não tinha sido registrada com tanta frequência em janeiro. Mas aqui mesmo na capital nós tivemos o amanhecer mais gelado nos últimos 20 anos, pelo menos, com 14, 15 graus em pleno verão. E com isso a gente vê esse cenário, né? É típico do inverno em pleno verão catarinense, na nossa serra, com geada chegando pela quinta vez somente nesse ano. E a sexta-feira já começou com tempo firme, com o sol predominando em todas as regiões do estado, do litoral ao norte, o sol aparecendo mais com a presença de nuvens, para quem está aqui nessa faixa, com pouca possibilidade de chuva. Se vier aquela chuva mais da instabilidade que vem do mar, né? Aquela influência que causa aquele chuvisco. As temperaturas vão subindo ao longo do dia, ficando na casa dos 26, podendo até mesmo ultrapassar os 30 graus para quem está mais à região oeste do estado de Santa Catarina. Já para o fim de semana,
notícia boa, também segue com tempo firme aqui no estado, com muito sol e calor. No litoral, nas áreas mais próximas do mar, o sol aparece sempre com uma presença maior de nuvens e a possibilidade de chuva no início do dia ou no final de tarde, mas não é aquela chuva de verão, é só aquela garoa. E o calor vai ganhando força ainda mais para quem está mais na faixa do Grande Oeste, com as temperaturas aí sim no fim de semana ultrapassando a casa dos 30 graus. E Santa Catarina fervendo, então, nesse fim de semana, com o tempo aquecendo. E para a próxima semana, segue, já antecipo aqui, a informação do tempo com o sol predominando e aquela chuva, aquele calorão do fim de tarde, está previsto para voltar lá por terça ou quarta-feira, com as temperaturas subindo e aquelas pancadas sempre, né? Vejam só, então, aqui região de Balneário Camboriú, máxima prevista 25, 21. Florianópolis já começa a mínima um pouquinho mais alta, né? 18 no amanhecer, chegando até 26. Região sul do estado, 29, 30 graus em Criciúma. Observem que Lages, na Serra, ainda ao amanhecer com aquela temperatura mais agradável, 11 graus, chegando a 27. E Chapecó, no Grande Oeste, já ultrapassando a casa dos 30, chegando até 34 graus. E em Joinville, região norte do estado, com uma presença maior de nuvens, fica na casa dos 28 graus. E seguimos com o nosso SCC Meio-Dia. A gente vai trazer agora mais informações. Para você que está acompanhando, é a Cris que está chamando? A Cris está chamando para atualizar o caso daquele furto das motocicletas que foram levadas de uma loja lá em Itajaí, porque o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu uma denúncia criminal. Vamos saber agora com as atualizações dela. Deixa eu ver onde é que está a Cris. Cris Pinheiro, já está me ouvindo? Está com o retorno tudo certinho aí, Cris? Então, por gentileza, atualiza para a gente as informações desse caso, né, que ganhou repercussão até internacional, com aquelas imagens impressionantes das motos sendo levadas, mas depois os veículos todos foram sendo recuperados e as prisões também acontecendo, né, Cris? É isso, Zanotto. Desculpa, tem muito barulho aqui, eu não tinha te ouvido. É isso, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu aí a denúncia criminal contra 2 homens. Eles são responsáveis, né, apontados como os responsáveis de uma organização criminosa que também está sendo responsável pelo furto dessas motocicletas que aconteceu no início do mês em uma concessionária em Itajaí. O Ministério Público também ajuizou uma representação por ato infracional contra 4 adolescentes também envolvidos nesses fatos. A gente lembra que participaram adolescentes de 15 a 17 anos de idade. Pelo menos outros 8 adolescentes também participaram do crime, mas não foram identificados ainda. A investigação aponta que o grupo teria planejado e executado o furto dessas 12 motocicletas, avaliadas aí em mais de 230 mil reais. A gente lembra, como você falou, que todas foram recuperadas. De acordo com a primeira Promotoria de Justiça, os denunciados teriam se associado de forma estável e estruturada, com divisão de tarefas, inclusive para cada um. Um dia antes, eles haviam feito aí um levantamento do local, o que aí uma etapa considerada crucial para a realização desse furto realizado no dia 13, na madrugada do dia 13, quando o grupo quebrou as vitrines da loja com pedras, a gente lembra, e levaram essas motocicletas. Para o Ministério Público, Zanotto, o modo de agir demonstra planejamento organizado e risco concreto de a ordem pública, o que motivou, claro, a manutenção da prisão preventiva desses réus. Além do furto qualificado, os denunciados vão responder pelos crimes de associação criminosa e também corrupção de menores. Volto com você, boa tarde a todos e um ótimo final de semana para todo mundo. Para você também, Cris, que está ali ao lado do Homem-Aranha Cowboy, lá na nossa Arena Farofa de Balneário Camboriú, daqui a pouquinho também no A Tarde a Nossa. Valeu, Cris, um ótimo fim de semana para você, querida. Olha, atenção, informação de agora, acaba de chegar, região norte do estado, BR-101, ônibus em chamas, né? A informação chega do Pista Limpa, a Polícia Rodoviária Federal também já está compartilhando as primeiras imagens e o nosso SCC Meio-Dia chega em cima com a informação em tempo real, com a prestação de serviço para você. Atenção, quem está passando no quilômetro 25 da BR-101, um ônibus pegou fogo agora. O motivo, problema mecânico, ele está na marginal da pista, como a gente consegue ver. A informação principal, gente, sem vítimas, apenas danos materiais.
Todos os passageiros, assim como o motorista, saíram ilesos. A concessionária que administra o trecho já está no local, no combate às chamas, mas quem for passar agora, nos próximos minutos, pelo quilômetro 25, é que na verdade já vista de longe, né? A altura da fumaça, né? Rapidamente o ônibus é consumido pelas chamas, já dá para ver a quilômetros de distância. Mas está essa ocorrência sendo atendida na pista marginal do KM 25 em Joinville, BR-101, ônibus queimado. Tem aquela outra foto, deixa só a produção puxar aqui rapidinho, tem uma foto do início, né? Quando começou a pegar fogo, teve um problema mecânico, é bem provável ali que a questão dos freios, né? Os freios podem ter superaquecido e com isso, rapidamente as chamas então consumindo esse ônibus, né? E agora a gente está buscando mais detalhes com a Polícia Rodoviária Federal para saber se nesse momento já foi controlada a ocorrência, porque o atendimento é da autopista, né? A autopista que tem o seu caminhão-tanque com água, junto com os bombeiros ali de Joinville, para rapidinho liberar o trecho, a pista marginal. Deixa eu ver só a foto aqui do início, então, que a gente ficou devendo à nossa audiência, ó, até para ver se dá para identificar qual é a empresa, né? Mas não dá, não consigo descobrir que empresa é essa. Mas, enfim, a informação principal, repito, é sem vítimas, somente dano material, ônibus em chama lá na região norte, BR-101. Vamos com mais informações ao vivo. Olha esse caso, gente. Poluição atmosférica, odor, barulho e intervenção do Ministério Público de Santa Catarina, que obteve uma decisão liminar que impõe medidas rigorosas a uma usina de asfalto em Blumenau. A Natiele que vem ao vivo com a gente com mais informações para saber que medidas foi essa e a perturbação, né? Porque é cheiro insuportável, poluição atmosférica, é barulho também. Será que foi a própria comunidade que procurou o Ministério Público? Ô Natiele, a informação ao vivo é contigo. Isso mesmo, Zanotto. Agora essa decisão liminar traz um grande alívio para os moradores da região do bairro Testo Salto, aqui em Blumenau, que inclusive fica próximo à cidade de Pomerode. Isso porque agora a Justiça deu esse ultimato a essa usina de asfalto que fica na rua Werner Duve, justamente para ou eles arcam com as consequências e aí começam a parar com essa poluição ou eles vão precisar fechar as portas. A Justiça determinou que essas duas empresas que fazem parte dessa usina, que é responsável, então, pelo asfalto da duplicação da BR-470. Eles têm agora 120 dias, Zanotto, para resolver 3 principais problemas que estavam tirando o sono desses moradores, dos vizinhos, há cerca de bastante tempo. Então, os moradores haviam feito diversas denúncias e não estava sendo resolvido. Mas agora, então, com essa decisão liminar, deve ser resolvido esse problema. Então, eles precisam resolver, primeiro, o barulho, o cheiro forte que vem dessa usina e, principalmente, essa fumaça que a gente vê nas imagens que acaba invadindo as casas e os comércios ali da vizinhança. E aí, o que essa decisão diz na prática? Que a empresa ela tem 4 meses para instalar filtros e equipamentos para diminuir um pouco essa poluição. E aí, se eles não resolverem nesse prazo de 120 dias, eles são obrigados a mudar a usina de local. Então, se descumprirem também, uma multa de R$50 mil por dia e a usina pode ser fechada. Um detalhe bem importante é que essa empresa agora ela tem que provar na justiça que ela não está fazendo mal para a saúde dos moradores, porque antes a comunidade reclamava muito e tinha que provar sempre, se virar para provar esse estrago. Inclusive o Instituto do Meio Ambiente foi até o local e provou que a usina realmente estava fazendo, esses problemas realmente estavam fazendo mal para a comunidade. Então o Ministério Público tomou essa atitude depois de diversas denúncias que não estavam sendo resolvidas e aí teve até uma multa de mais de R$1 milhão que não resolveu a situação. Por isso agora, então, a justiça foi ainda mais rígida. Claro que o progresso da duplicação da BR-470 é extremamente importante e fundamental, mas isso também não pode prejudicar a saúde dos moradores e, claro, muito menos o meio ambiente. Zanotto, a gente vai seguir acompanhando essa situação por aqui. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Natiele. Ainda mais uma região tão tranquila, né? A região ali do Testo Salto, entre os municípios de Blumenau e Pomerode, a comunidade se sentindo incomodada e o Ministério Público entendeu que realmente é a empresa que precisa fazer essas adequações em virtude de toda essa poluição causada e também o odor, né? O barulho, todo esse combo
desagradável para a comunidade, embora, como a Nath também destacou, né, é necessário esse trabalho para a interminável duplicação da 470. A gente vai trazer informações agora de uma outra sentença também no Ministério Público de Santa Catarina, que determinou que o município de Laguna regularize os cemitérios da cidade após uma série de reclamações da comunidade, porque os moradores não estavam conseguindo nem ao mesmo fazer o sepultamento dos familiares. A gente vai entender mais disso que estava acontecendo por lá e essa ação agora, a decisão do Ministério Público, com a informação ao vivo dela, Emanuela Justino. Oi, Zanotto, boa tarde. Pois é, uma situação bem delicada que vinha acontecendo em Laguna e depois de uma série de reclamações da população, o Ministério Público conseguiu essa condenação na Justiça, né, condenação ao município para administrar e também trabalhar, enfim, acompanhar os cemitérios. Por quê? Em Laguna são 12 cemitérios, tem 12 cemitérios, só que segundo o Ministério Público, só 2 deles são administrados pela Prefeitura, ou seja, né, os outros 10 não têm um controle, o que acaba sendo ilegal porque tem que ter esse crivo do poder público, né, que é um serviço público que tem que ter esse envolvimento aí com a prefeitura. Segundo foi divulgado também, né, muitas famílias não estavam conseguindo jazigos, não conseguiam lugar para sepultar e agora o município tem que fazer uma série de regularizações aí nos próximos meses, tá? Vai de 30 dias até 1 ano para poder regularizar esses cemitérios, né? Por exemplo, tem cemitério que não tem licenciamento ambiental, não tem controle de quantas urnas ali tem, por exemplo, não tem nenhum tipo de controle, inclusive administrados por particulares, o que acaba sendo, o que não é permitido, né, segundo o Ministério Público. Então, foi caracterizado como omissão do poder público neste caso e foi emitida uma série de atividades, uma série, na verdade, de adequações que o município vai ter que fazer. A gente preparou uma arte aí que traz quais são essas mudanças, quais essas determinações e alguns prazos que o Ministério Público deu para o município de Laguna. Então, o município tem que mapear todos os cemitérios que existem ali na cidade, ou seja, falar a localização, a titularidade da administração e também o número de jazigos. Em até 60 dias, tem que assumir os serviços da administração e manutenção desses cemitérios públicos, não realizar mais sepultamentos sem a certidão de óbito fornecida pelo oficial de registro civil e também realizar o levantamento e o registro dos proprietários e das pessoas que já foram sepultadas, porque muitas dessas informações não tinham ainda. E ainda, né, segundo foi divulgado, tem que prover diretamente, então, né, o município ou exigir de terceiros que o serviço venha a ser regularmente concedido nesses locais. Tem até 180 dias para providenciar o licenciamento ambiental. Também tem até 180 dias para providenciar a obtenção do alvará sanitário e providenciar de forma contínua a abertura de novos jazigos, porque esse era um problema bem grande aí da cidade, né? Então, só 2 que eram administrados pela prefeitura e os outros 10 por particulares, enfim, não tinha nenhum tipo de controle, inclusive a questão ambiental. Então, tem pelo menos 30 dias para fazer as mudanças mais simples, mas tem 12 meses, até 12 meses para regularizar isso e resolver esse problema aí, né? Um problema de saúde pública e de questão pública também, até porque muitas famílias não estavam conseguindo sepultar nos cemitérios de Laguna. A gente segue acompanhando aqui qualquer atualização em relação a essa situação, né? Esse problema aí de Laguna a gente traz aqui na tela do SCC. Volto contigo aí no estúdio. Ô Justina, agora aproveitando a sua participação ao vivo nessa sexta-feira, conta pra gente como está já esse início de tarde aí no sul. Estou percebendo pelo seu cabelo um ventinho, né, uma brisa, porque Criciúma sempre uma das cidades mais quentes do estado, mas estamos num janeiro meio que diferente, né, Manu? E o dia hoje, como é que está por aí? Mas, Zanotto, está bem agradável, viu? Agora está nublado, tá? De manhã já deu, assim, o tempo estava mais aberto. Vou vir aqui um pouquinho pro lado, pedir pro Isaac mostrar como é que tá aqui. A gente está aqui no Parque das Nações, ó. Agora nublou mais, tá? De manhã um pouco mais cedo tinha o sol mais aberto, tinha menos nuvens. Agora já está mais nublado, mas está bem agradável. Tá fazendo 26 graus aqui agora. Então tá aquele típico dia que não tá muito calor, não tá frio, então tá bem agradável aqui para
a fazer ao ar livre também. Normalmente nesse horário, quando a gente faz os ao vivos aqui, é sempre aquele mormaço, né, muito quente, mas hoje não, hoje tá bem bom por aqui. Durante a semana deu alguns dias que amanheceu mais friozinho aqui em Criciúma, amanheceu chovendo, até tinha que trazer, teve um dia que eu fiz um vivo de jaqueta, né, em pleno verão. Trouxe uma jaquetinha que estava mais frio, mas hoje já esquentou um pouquinho mais, agora tá agradável. Valeu, Emanuela, um ótimo fim de semana para você, para toda a nossa audiência em Criciúma, Tubarão, Araranguá, toda a região sul do estado de Santa Catarina, por esse carinho imenso que vocês têm com a gente aqui do nosso SCC SBT. Vamos voltar agora a falar ao vivo do nosso Arena Farofa SCC SBT, que está em Balneário Camboriú e segue até o próximo domingo. Para você que está chegando agora, hoje nós tivemos a transmissão ao vivo do futebol de sabão. A minha querida Maricotinha está por lá fazendo aquela festa e traz agora as informações pra gente do que teremos ainda nessa tarde, no A Tarde a Nossa. Estimadinha, tais boazinha, tais, bom dia. Fala, Zanotto, coisa mais querida. Se eu tô boazinha, rapaz, eu tô maravilhosa. Nesse clima que tá aqui, Zanotto. Aliás, falta tu vir pra cá, né? É, querido, mas assim, ó, tá um clima gostoso, tem um ventinho, e aí tu nem sabes que eu encontrei aqui. Homem-Aranha, opa, respeita que esse Homem-Aranha aqui, ele é cowboy, rapaz, olha os detalhes. É verdade, como é que é o teu nome, Homem-Aranha? Meu nome é Valdo. Valdo, Homem-Aranha Valdo, ele não usa teia, tá? Não usa teia, diz que ele anda a cavalo. Ó o cinturão do homem. É isso? É isso mesmo. Aqui é a gente do agro. Mas com tantos prédios aqui em BC, por que tu não dá uma... Não gostas de andar nas alturas? Não, porque não pode poluir os prédios, né? Então é melhor andar a cavalo, que a pastoria pelo menos você pega ali, né? Ah, mas o cavalo quando ele bota pra cagar... Polói também. Vem pra cá, ó. Vem, fica aqui. Tem mais arte aqui. Como é o teu nome, meu lindo? Eu sou o Chapeleiro Maluco, o mais maluco de BC. Ele é o mais maluco de BC, Zanotto. Já pensasse? Chapeleiro maluco. O que tu faz, chapeleiro? Como é? Eu faço intervenção artística, faço animação de festa de criança, interajo o público aqui na praia, nessa cidade maravilhosa, né? Então chama o pessoal que tá em casa pra assistir o A Tarde é Nossa, que é diretamente daqui das Areias. É o nosso Farofa Verão 2026. Chama a galera, quer ver se tu convence. Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é Chapeleiro Maluco de Balneário Camboriú, chamando vocês para vir assistir essa linda reportagem de vocês aqui. Pra cá, tem muita coisa. A tarde é nossa. Vem nessa linda, maravilhosa cidade de Balneário Camboriú. Vem. Ah, eu duvido se vocês não vão vir. Ah, credo! Do jeito que tá isso aqui, aqui a galera já tá arrumando aqui, ó. Meninos, obrigada, tá? Aqui já tem as boias, que tem aquela corrida que entra dentro da boia, que é uma loucuragem. E eu pensei, sabe o que eu pensei? Confesso pra vocês, em andar nisso aqui, ó. É a tirolesa. Mas aí eu me deparei com uma parede, uma escalada. Antes de subir na tirolesa, olha lá, menino, olha lá. Uhul! Tem que escalar uma parede, gente. Aí não tem condições, né? Aí eu não tenho mais idade pra andar a trepada, né? Eu não tenho mais idade pra trepar assim, né? Assim na rua, ao ar livre, né? Olha aqui a galera. Vem cá, vamos falar com eles. E aí, vai trepar na parede? Vou. As crianças. Ah, tu não vais? Não. Como é o teu nome? Isabela. Isabela, vai escalar aquilo ali, Isabela? Tu consegues? Sim. Come feijão? É, e o teu nome? Victor. Victor, vai também? Acho que sim, né? É. Claro, as crianças são animadas, aqui tem uma fila. Olha lá. Escala a parede e depois vem desfrutando a tirolesa de braços abertos. Oh, coisa boa. E tem de um tudo, né? A estrutura nossa hoje, aqui nesses 10 dias, vai até domingo, está sendo assim, requintadíssima demais, né? Ó, tem futebol de sabão que o Lerço e o Cris, a Angélica e a Ingrid deram um show de caimento, só caíram.
Tem lá vôlei, tem um tudo, tem show, tem dança. É o Farofa Verão 2026 SCC SBT te chamando. A diversão que contagia, o calor, a diversão que contagia. Tá bom? Esperamos vocês. Vem pra cá, te lava, passa um Palmolive e vem pra cá se divertir, que a tarde é nossa. Daqui a pouquinho começa diretamente daqui. Zanotto, um beijo, meu querido. Beijo pra ti, querida. Já que conversasse ali com o Homem-Aranha Cowboy, coloca em prática a tua versão maricotinha, mulher lagartixa. Te agarra lá e sobe. Sobe ali naquela escalada e aí depois tu te larga na tirolesa. Valeu, querida. Daqui a pouquinho ela vem na tarde a nossa. Olha o que ele inventa pra mim. É com a Maricotinha, com o Laércio Botega, com a Maria Esther, toda a nossa turma do A Tarde a Nossa, na sequência da nossa programação. Daqui a pouco. Enquanto isso, a gente segue com mais informações, porque quando chega janeiro, é sinônimo disso, né, gente? De diversão, mas também de descanso para muita gente. Agora tem uma turma de jovens voluntários que decidiram usar esse período de férias para fazer a diferença na vida de outras pessoas. É o projeto Missão Caleb, promovido pelos jovens da Igreja Adventista. Vejam só. A Missão Caleb ela já acontece aqui no nosso estado há 16 anos. É um movimento jovem em que boa parte dos jovens se tornam voluntários no período de férias, dedicando as suas férias, usando seus dons, talentos, recursos, seu tempo para oferecer alguns auxílios, algum tipo de ajuda humanitária. E ali então a gente faz um trabalho de 15 dias inicialmente, mas a gente prolonga esses serviços aí ao longo do ano, né? Então é um movimento muito especial de amor ao próximo, de compaixão, onde muitas ações sociais e espirituais acabam acontecendo durante esse período. Um grande grupo de jovens se envolve nisso. Só para você ter ideia, em nossa região, mais de 5.500 jovens são Calebs atuando aí nas mais diversas regiões do estado. Na Grande Florianópolis, o projeto também promove ações comunitárias totalmente gratuitas. A primeira aconteceu no último domingo, né, em uma feira de saúde com atendimento a toda a comunidade. E agora, no próximo domingo, acontece mais uma atividade. Então, é o Domingo na Praça. Olha só. Queremos convidar você para o próximo domingo, dia 25. Domingo, dia 25, nós vamos estar com os Calebs na Praça Araucária, em Serraria, São José. Nós teremos um Domingo na Praça. Esta feira de saúde vai acontecer também em Serraria e nós ainda teremos lá o varal solidário, teremos corte de cabelo gratuitos, teremos muita atividade para as crianças e para os pais, recreativas e, é claro, você é o nosso convidado. Muitas atividades recreativas para todas as crianças. E o destaque também desse evento de domingo é a caminhada coletiva, reunindo a comunidade com seus animaizinhos de estimação. Essa ação promove a importância também, o bem-estar, o cuidado animal. Então não perca essa baita programação para o fim de semana. Daqui a pouquinho mais participações ao vivo da reportagem aqui no nosso SCC Meio-Dia. Agora chega aqui que o meu papo é com você, que estava esperando sair a nota do Enem. Esse é o momento que define o seu futuro e ele pode ser brilhante. A nota saiu e agora você pode aproveitar ela para entrar agora na Unicesumar com bolsa de até 100%. Isso mesmo, bolsa de até 100%, aproveitando a sua nota no Enem. São mais de 1.300 polos espalhados pelo Brasil, com uma estrutura completa. Você vai ter também à sua disposição um aplicativo, né? É nesse aplicativo exclusivo para você estudar com flexibilidade, professores, mestres e doutores. Tudo com a qualidade de uma universidade nota máxima no MEC. Mas tem que correr, porque as vagas são limitadas. Aproveite, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e matricule-se agora mesmo. Saiu a nota do Enem, entra na Cesu. E a gente vai agora com mais informações ao vivo de Chapecó, porque amanhã acontece o primeiro mutirão do ano contra a dengue, uma ação que vai ocorrer lá no bairro Pinheirinho. E lá começa logo cedo, nas primeiras horas do dia, envolvendo também a visita a casas, a pontos estratégicos para combater o mosquito transmissor da dengue. E o Bastos tem mais detalhes para a gente dessa ação, que também reforça sempre, né, o Bastos, o alerta dos próprios moradores, né? Porque não precisa chegar o pessoal ali para orientar. Essas informações já são de conhecimento de todos. Agora, o que falta muitas vezes é a ação, né, de evitar que aquela água fique parada, né, o Bastos?
É isso mesmo, Zanotto. Falta conscientização também da própria população em ajudar aí a evitar a proliferação do mosquito da dengue, que causa, né, a dengue, a chikungunya e também o zika vírus. Por isso, esse primeiro mutirão, ele está marcado para amanhã desse sábado, vai começar por volta das 7h30 da manhã até às 11h30 no bairro Pinheirinho. Cerca de 40 profissionais da saúde vão estar percorrendo diversas ruas desse bairro para fazer aquele alerta e também conscientizar a população, viu? A previsão é de mais de 1.600 visitas em residências e também pontos estratégicos do bairro. O trabalho inclui orientação aos moradores, verificação de possíveis focos do mosquito e também o tratamento e fechamento de cisternas. A principal orientação da Prefeitura aqui de Chapecó é que os moradores recebam bem as equipes para poder seguir as orientações e recomendações. Pequenas atitudes fazem toda a diferença e a gente não cansa de falar, né, Zanotto? Eliminar recipientes que acumulam água, como tampas, garrafas, potes e vidros, além de manter o terreno limpo e também organizado. Deixa eu só ver se a gente consegue restabelecer o contato, né? Ficamos sem o áudio do Bastos, enquanto ele estava completando as informações desse mutirão que acontece amanhã em Chapecó, no combate ao Aedes aegypti, né? O mosquito é transmissor da dengue. Ô Bastos, por gentileza, só para que você possa retornar então e completar as suas informações ao vivo. É contigo. Só para completar, né, Zanotto, a gente tem números agora, os primeiros dias de 2026, os primeiros 20 dias aí de 26, 23 dias de 2026. Chapecó já notificou 245 casos suspeitos de dengue, 94 deram negativo e outros 151 ainda aguardam resultados de exames. A gente lembra também daqueles cuidados básicos que não custa a gente falar, até para orientar não só moradores aqui de Chapecó, mas também do estado de Santa Catarina, como manter o lixo sempre muito bem fechado, não descartar materiais em terrenos baldios ou na rua, manter a caixa d'água bem vedada e as calhas limpas. Pratinhos de plantas devem ser eliminados ou higienizados com frequência. Pneus velhos precisam ter destinação correta e, claro, a água dos animais deve ser trocada todos os dias. Cuidados básicos, mas extremamente necessários, principalmente aí neste verão com as altas temperaturas. Vamos evitar a contaminação da dengue, da chikungunya e do zika vírus também aqui no nosso estado. Zanotto, devolvo para você no estúdio. E um detalhe importante, viu? Esse é o primeiro mutirão e outros devem ocorrer nas próximas semanas aqui em Chapecó e outros bairros também. Zanotto, agora sim, devolvo para você no estúdio. E é claro que o Bastos continua acompanhando essa programação e na próxima semana também traz mais atualizações para a gente. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação hoje. Um ótimo fim de semana para você e toda a nossa equipe do SCC Grande Oeste. Olha só, gente, informação que eu vou trazer agora junto com a Sofia Gonzalez de um caso investigado pela polícia aqui em Florianópolis de 2 pessoas que foram encontradas mortas. Elas foram assassinadas dentro de casa, conforme as primeiras informações que nós temos, né, Sofia? É isso, né, Zanotto? Um caso que chama atenção aqui na nossa cidade. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são um homem de 35 anos e uma mulher de 37, ambos com passagens policiais. Os PMs, né, que fizeram ali o atendimento à ocorrência, constataram sinais de arrombamento na casa, com a porta de vidro quebrada, além de manchas de sangue e estojos de munições espalhados ali pela residência. A morte do casal, por enquanto, é tratada como duplo homicídio doloso, ou seja, né, aquele quando há a intenção de matar. E uma informação exclusiva apurada aqui pelo nosso produtor Luciano Almeida é que a mulher, a vítima, é filha de um policial militar da reserva. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e mais detalhes estão aqui no portal SCC10. Isso aconteceu hoje, né, Zanotto? Então devemos ter aí mais atualizações ao longo do dia e também na próxima semana. A gente vai aguardar ainda no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, ver o que a polícia consegue descobrir nessa tarde, porque aqui em Florianópolis nós temos a especializada, né? A Delegacia de Homicídios, com seus policiais trocando informações com o pessoal do 4º Batalhão para chegar até a autoria desse crime, que a princípio fica evidente uma execução, né? Entraram na casa com sinais de arrombamento para tirar a vida dessa mulher acompanhada do seu companheiro. Sofia, obrigado. E qualquer novidade também no nosso portal SCC10, assim que a informação chega, já vai publicada lá, né? Com certeza. Valeu, Sofia. Seguimos agora na sua companhia, gente. Amanhã, sabadão, meio-dia, aqui na tela do nosso SCSBT, a gente tem um convite para você conferir o 3º episódio do reality show Desafio Show. São 10 jogadores na disputa que ainda ganham um dia de folga em Laguna. Mas se vocês acham que o jogo vai dar trégua, estão muito enganados.
vem aí uma prova surpresa, capaz de virar o jogo e mudar tudo na competição. Então não perca, é amanhã, sábado, 12:30, aqui na tela do nosso SCC SBT, o Desafio Show, o primeiro reality universitário do país que você acompanha aqui na tela do nosso SCC SBT. Atenção para a informação do trânsito na capital, informação que chega do Pista Limpa, a gente compartilha aqui, região do bairro Pantanal. Quem vai passar agora pela Edu Vieira, o trânsito está bastante intenso e como a gente vê o motivo, é um buraco que apareceu ali na pista, em uma das faixas, né? E com isso as máquinas estão no local trabalhando e nós estamos vendo que vai demorar ainda, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, o Sargento Jorge passou alguma atualização sobre isso, né? Mas ainda não, segue o trabalho ali no local. Então o motorista que está vindo, por exemplo, ali da região da Costeira, que vai acessar a Edu Vieira, já vai pegar essa fila, já vai pegar esse congestionamento, e mesmo que nós estamos ainda sem o retorno das aulas na UFSC, né? O trânsito já é intenso em função dessa obra. Vamos lá chamar agora o Cleiton para saber quais os destaques do nosso Tá Na Hora Santa Catarina, da edição dessa sexta-feira, e depois eu tenho uma dica de literatura para esse fim de semana. Vai lá, Cleiton! Olá, Henrique Zanotto, olá, Maria Esther, essa audiência maravilhosa do SCC Meio-Dia, sempre contando histórias humanas, como a da garota Ariela. Fiquei emocionado também, viu, Henrique Zanotto e Maria Esther. Aproveitando a oportunidade, queremos convidar todo mundo para essa sexta-feira acompanhar mais uma edição do nosso Tá Na Hora. A gente, a exemplo da produção do SCC Meio-Dia, estamos também fazendo um programa daqueles para emocionar, para informar, para deixar todo mundo conectado com o DNA aqui da nossa programação. Esperamos todo mundo, até mais. Traz hoje informações também dos 5 anos daquela situação, né, da Lagoa da Conceição, lá da decantação da Casan, que extravasou lá em 2021, completando 5 anos nesse 23 de janeiro. Toda a repercussão com o nosso Cleiton Ramos no Tá Na Hora Santa Catarina. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o Cadernos de Cinema do Demétrio Pananaroto. Ele é professor universitário, é músico e um apaixonado por cinema. E ele traz hoje aqui o seu livro que veio até a nossa sede do SCC SBT, como a gente faz todas as sextas-feiras, para dar aquela dica, né? E também reforçar a importância da literatura. E aqui nesse espaço a gente abre para autores de Santa Catarina. Se você também tem alguma publicação, se você é aqui do nosso estado, então mande para a gente que sexta-feira a gente divulga como esse trabalho aqui, Cadernos de Cinema, dicas dos filmes desse professor músico e um olhar bem crítico também dele aqui nesse livro. Certo, gente? Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na segunda-feira. Segunda-feira, deixa eu fazer o convite já para nossa audiência, porque a gente vai trazer uma reportagem sobre casos de violência doméstica, destacando alertas de mulheres que estavam aproveitando a praia como qualquer uma. E de repente descobriram que estavam sendo filmadas por abusadores e vídeos que estavam sendo compartilhados. E tem o caso de uma colega, uma comunicadora de uma rádio lá do Alto Vale, que também foi agredida com um tapa pelas costas por um abusador e ela fez essa denúncia. A gente vai trazer essa reportagem e na segunda-feira, sabe quem já confirmou presença? Vai estar com a gente ao vivo aqui no estúdio do SCC Meio-Dia. Nada mais, nada menos que ele, Fabrício Verdun, esse ídolo do esporte brasileiro, respeitado no mundo todo, que colocou também o seu rosto, a sua imagem, a sua credibilidade na campanha do governo do estado, no combate aos casos de violência doméstica e incentivando a denúncia. Então o Verdun vai estar com a gente aqui na segunda-feira, tem essa reportagem que eu convido você para acompanhar com a gente às 11 horas da manhã. Na sequência, vocês ficam agora com a melhor programação das tardes da televisão catarinense, porque a tarde é nossa, direto de Balneário Camboriú, com a Arena Farofa ABC.